Olá, bom dia. Bem-vinda, bem-vindo. Hora 1 desta segunda-feira, dia 5 de novembro, já está no ar para você. Gente, o presidente eleito, Jair Bolsonaro, viaja amanhã para Brasília. É a primeira vez que ele deixa, o estado do Rio de Janeiro, desde que recebeu alta do hospital no dia 29 de setembro. Na terça, então, o Bolsonaro participa de uma cerimônia na Câmara dos Deputados e depois se reúne com membros da equipe que está cuidando da transição. E na quarta, se encontra oficialmente com o presidente Michel Temer. O clima em Brasília, claro, é de expectativa, né? Todos querem saber como vai ser a composição do ministério do novo governo. Quem serão os indicados, os nomes? Já já a gente fala mais sobre esse assunto. Agora os nossos outros destaques de hoje. Um balanço do primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio. A abstenção chegou perto dos 25%. 5 pessoas morreram na queda de um avião em Minas Gerais. Na Grande São Paulo, foi o acidente com um helicóptero que provocou mais 5 mortes. 2 crianças estão entre as vítimas. Começa hoje em Nova York o julgamento de El Chapo, o ex-chefe do maior cartel de tráfico de drogas do mundo. Espécies raras de orquídeas brasileiras estão ameaçadas pelo comércio ilegal. As plantas são contrabandeadas para países de todas as partes do mundo. No esporte, o Brasileirão entra na reta final. Conta, Thiago Oliveira. Bom dia. Bom dia, Mona. E tá bom demais, viu, meus amigos? O Palmeiras abriu vantagem na liderança. Agora são 5 pontos de diferença para o segundo colocado, o Internacional. Já o Flamengo caiu para a 3ª posição. Se liga nos detalhes. São Paulo e Flamengo empataram em 2-2. O resultado foi ruim para as duas equipes. E tudo poderia ter sido diferente se não fosse por Vitinho. O Internacional ganhou de virada do Atlético Paranaense. O gol salvador saiu de pênalti nos acréscimos. O Botafogo bateu o Corinthians e se afastou da zona da degola. O Cruzeiro levou a melhor no Clássico Mineiro e o América entrou na zona do rebaixamento. E na Stock Car, as emoções da etapa de Goiânia. E a disputa pelo título ficou agora entre Daniel Serra e Felipe Fraga. E depois de um fim de semana de temporais e de ventania, o que é que vem por aí? Quem conta é a Jaqueline Brasil. Bom dia, Jaque. Ana, bom dia pra você e bom dia pra você também. Gente, vem mais chuva. Eita. E é melhor pegar o seu kit de segunda-feira do Hora 1. Sabe qual é? Qual? Guarda-chuva, sapato fechado, um bom café quentinho, Sim. com aquele cheirinho bom. Tiquinho de Mona, tiquinho Jaque. Eu adoro os Bora. tiquinhos. 2 tiquinhos dá um ticão. E bora trabalhar? Risco de chuva forte hoje no Espírito Santo, em Minas e em Goiás. Pode chuviscar aqui em São Paulo e vai fazer friozinho, viu? Já está fazendo, já né, está Jaqueline? fazendo. Pois é, sem desânimo, por favor. Olha só, onde está verde aqui, pode chover. Então, no centro-oeste e também no norte, daqui a pouco eu conto tudo para vocês. É isso, nossa semana está começando juntinhos novamente. Que ótimo, fiquem com a gente porque até às 6 da manhã, muito papo legal, muita informação importante. O Hora 1 só está começando. Nossa primeira reportagem é, claro, para falar sobre o Enem. Estudantes de todo o Brasil encararam no domingão, a primeira etapa do Exame Nacional do Ensino Médio. O Enem trouxe questões sobre direitos humanos e diversidade nas provas de linguagem e de ciências humanas. O tema da redação foi bem atual, A manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Vamos ver então na reportagem do Renato Biasi como foi o dia de provas pelo país. O medo de perder o horário fez muita gente chegar cedo ao local da prova. Eu já fiz outros anos e cheguei próximo do horário de fechar e você fica tão nervosa que isso te distrai na hora da prova. Nos estados nos quais o horário de verão começou, desafio extra, administrar a mudança de rotina. Foi estranho acordar, parece que ficou menos tempo,
na hora do sono, mas tranquilo. Às vezes a confiança aumenta com um simples abraço. Este grupo em Belo Horizonte distribuiu vários durante toda a manhã. Eu fui conversar com ela acalmou, ela falou que tá precisando disso para fazer a prova. Pode abrir, meio-dia. Pode abrir os portões. Com um beijo, lá foi a Thaís, confiante para a prova. Já a mãe... Eu tô assim, mais nervosa do que ela. Nervosos estavam também os que chegaram nos últimos minutos. Foi dia de responder questões de linguagens e de ciências humanas, como história, geografia, sociologia e filosofia. Foi dia também da temida redação. O tema escolhido neste ano foi manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Na saída desta universidade em São Paulo, os alunos deram pistas diferentes de como abordaram o assunto. Era de como as redes sociais podem influenciar na vida de uma pessoa, vamos dizer. Abordou bastante o tema da fake news, bem interessante para a nossa atualidade. Esse professor de redação gostou do tema e disse que ele pode realmente ser discutido de várias formas. O curioso desse ano é que não há a restrição pela banca de que o tema seja discutido apenas no nível nacional. O tema pode ser analisado, por exemplo, chegando aos Estados Unidos, ao Brexit, ou, por exemplo, as fake news aqui no Brasil. Já nas questões de múltipla escolha, apareceram assuntos como feminismo, racismo e ditaduras. Pela manhã, antes da prova começar, circulou nas redes sociais uma imagem falsa que simulava um post do site de notícias G1, dizendo que a prova do Enem tinha sido cancelada. O G1 rapidamente publicou em sua página um alerta desmentindo o boato. E, na sequência, o INEP confirmou a aplicação do exame em todas as unidades da federação hoje e no próximo domingo. Em Brasília, o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, disse que a Polícia Federal pode investigar o caso. Aqueles que se sentirem prejudicados devem procurar a polícia e a justiça. E no caso de ser um crime federal, evidentemente que a Polícia Federal tomará as providências. Lembrando, mais uma vez, não há anonimato em rede social. Não cometam irresponsabilidade em rede social. Porque se cometer e isto for um crime, não tenha dúvida que nós vamos achar quem cometeu isso, como já comprovamos no passado. É isso aí, achar e punir, né? Porque qual a graça, o que a pessoa ganha fazendo esse tipo de coisa? Ainda sobre o Enem, em Brasília, o Ministério da Educação fez um balanço do primeiro dia de provas. O percentual de abstenções foi o menor dos últimos anos. Depois de 3 anos seguidos de aumento, o número de alunos faltosos caiu. Foram quase 1.400.000 dos 5,5 milhões de inscritos. A menor proporção de ausentes desde 2009, pouco menos de 25% do total. Algo importante que nós também imputamos a esse resultado é a mudança no edital sobre a regra de pagantes e a gratuidade. A gratuidade é dada para aqueles que precisam e que não faltam. Lembrando que aqueles que faltaram terão de justificar para manter a gratuidade para o próximo Enem. Dos alunos presentes, 71 foram eliminados. 67 por descumprimento de regras gerais do edital, como utilizar impressos e não respeitar a orientação dos fiscais durante a prova. 2 por terem sido flagrados pelo detector com algum tipo de metal. E outros 2 por uso de ponto eletrônico, ambos em Montes Claros, Minas Gerais. E essas 2 pessoas foram conduzidas até a delegacia da Polícia Federal, onde foi lavrado o flagrante pelo crime do artigo 311-A do Código Penal, que é se utilizar de um equipamento para obter vantagem para admissão em curso superior. As provas foram aplicadas em todo o Brasil sem ocorrências graves. Dos mais de 10.700 locais de prova, apenas 30 tiveram interrupção temporária e outros 2, em Porto Nacional Tocantins e em Franca, São Paulo, a interrupção total da aplicação. Nessas localidades, os alunos terão outra chance de fazer as provas de linguagens, ciências humanas e também redação. Esses locais de prova, que somam em torno de 1.300 alunos, ou seja, um universo muito pequeno, de 4.100.000 estudantes que compareceram, estes alunos terão
o direito de refazer o dia de hoje no dia 11 de dezembro. E esses alunos terão de fazer o segundo dia de prova no próximo fim de semana, no próximo domingo, normalmente. Sobre o compartilhamento pelas redes sociais de informações falsas sobre o exame, a presidente do INEP acha que isso não prejudicou os candidatos. Recentemente, contratamos também uma empresa especializada em desfazer estas fake news, né? E trabalhamos intensamente nesses dias por isso. Eu acredito que ninguém foi prejudicado por fake news. Sinceramente, acho que não. Agora, qualquer cidadão brasileiro tem o direito de recorrer de um direito se ele se sentir prejudicado. O custo estimado para a aplicação das provas esse ano caiu para quase R$ 85 por aluno. O presidente Michel Temer comemorou um Enem mais tranquilo, sem grandes ocorrências, e elogiou o tema da redação. Trata das notícias falsas, da utilização pelos usuários da internet. Um tema, portanto, atualíssimo. A próxima prova vai ser no dia 11 de novembro, portanto, domingo que vem, né? Os gabaritos e os cadernos com as respostas das questões serão divulgados no dia 14 e o resultado, esse só sai no ano que vem, no dia 18 de janeiro. Gente, agora a gente fala sobre uma confusão daquelas. Confusão numa unidade de pronto atendimento em Sorocaba, São Paulo. Uma mulher reclamava ali da falta de médicos quando foi agredida por um dos seguranças. Célia Ramos fazia imagens com o celular quando levou um choque depois de uma discussão com um guarda municipal. Cada tiro horrível, olha isso! A vítima caiu no chão e foi socorrida pelo marido, que logo foi imobilizado pelo segurança. Célia, que levou o choque, precisou passar por uma cirurgia para a retirada do gancho da arma. Eu me senti um lixo no chão, estribuchando com uma arma que eu nunca vi na minha vida. A polícia disse que o guarda agiu em legítima defesa. Tudo vai ser apurado agora pelo inquérito da Polícia Judiciária, da Polícia Civil e por um procedimento administrativo instaurado pela Corregedoria da Guarda Civil Municipal. Um homem de 54 anos foi preso em flagrante depois de bater na traseira de outro carro no fim de semana em Campo Grande. O motorista dirigiu um carro de luxo e, segundo a polícia, estava visivelmente embriagado. Imagens feitas por um policial rodoviário federal que passava pelo local no momento do acidente mostram o motorista falando enrolado e andando com dificuldade. Ele fez o teste do bafômetro que atestou a embriaguez e foi levado para a delegacia, onde continua preso. 2 homens e um bebê morreram num acidente entre 2 carros na rodovia que liga Piraju a Sarutaiá, em São Paulo. Segundo a polícia, chovia bastante no momento da batida. Uma mulher foi levada em estado grave a um hospital da região. No Rio Grande do Sul, pelo menos 11 pessoas morreram em acidentes de trânsito desde o início do feriado de Finados. O mais grave deles foi na tarde de sábado em Eldorado do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre. 3 pessoas morreram. 4h13 da manhã. É isso, tá? No Sudeste, no Sul, em parte do Centro-Oeste, são 3h13. 3h13 não. É porque a gente está no horário de verão, né? Pois agora são 4h13. E aí no restante do país é a hora de cada fuso não, aí. Assim, eu acho que eu tô dormindo ainda. Não. Bom dia para você. Eu quero te falar que a segunda-feira, para ser simpática, hoje não dá. Então, mas por isso que a gente fala daquele jeito. Segunda-feira não consigo. Simpática, mas olha aqui a cara. Primeiro dia útil do horário de verão. Segunda-feira, depois do feriado trabalhado, me ajuda, Jaqueline. Te ajudo. Vamos juntas. Olha, tá? Jaqueline Chinelinho. Chinelinho. Por isso que eu tô aqui para te ajudar e ajudar você também. juntos. Segunda-feira eu sou simpática, nem tanto, mas aqui com a gente você vai ser bem informado e com muito bom humor. Aliás, vamos falar de chuva, gente? Exato, que chuva, hein? Pois é, que chuva aqui no Sudeste, né? É culpa de uma frente fria que ainda está no Sudeste, indo para a Bahia. Temos chuva hoje, então atenção você que está no Norte, no Centro-Oeste. No Rio, o sol também aparece, mas vai chover ao longo do dia. É aquela chuva moderada. E aqui em São Paulo, sabe como é que vai ser o dia? Como? Meio uó. Então pronto, segunda-feira, dia
Uó. Aquela chuviscada que não tem jeito. Que acaba com a nossa boniteza. Acaba com a nossa boniteza. Detona o trânsito. Detona o trânsito. Aquela tentativa do sol aparecer e olhe lá e aquele friozinho, tá? Agora, no Nordeste, a chuva prevista é para você que está no sul e no oeste da Bahia. O risco de temporal é para o Espírito Santo, Minas Gerais e Goiás, tá? Conta tudo. Tudo por causa da frente fria. A frente fria que passou por aqui realmente trouxe bastante chuva e ventania. Por exemplo, em Ituverava, ontem ainda choveu bastante. Tudo isso? 130 milímetros, olha a quantidade. Gurupi, Tocantins, por causa das áreas de instabilidade, 91 milímetros. Campina Verde, Minas Gerais, 80 milímetros. Primavera do Leste, Mato Grosso, 74 milímetros. Nós estamos falando de chuva e São Paulo, né, claro, foi o destaque da chuvarada no fim de semana. Várias cidades do estado foram atingidas por temporais no sábado à noite, principalmente. Sim. Em Paulínia, um motociclista de 43 anos morreu depois de bater com a moto num poste e caiu com a chuva. Pois é. Em Campinas, a tempestade acompanhada de ventos fortes provocou alagamentos e muitos estragos. Vamos ver. A Avenida Princesa do Oeste, uma das principais da cidade, ficou alagada. Caçambas e carros foram arrastados pela força da água. Esse motorista tentou segurar o carro, mas não conseguiu. Teve corrente humana para socorrer um motociclista. A moto dele foi levada pela enxurrada. O funcionário de uma lanchonete ajudou a tirar um bebê de um carro que pifou na enchente. Parte do forro de um shopping desabou. Nesta casa, um muro cedeu. O piso foi parar no quintal do vizinho da rua de baixo. Uma parede ficou suspensa. Aqui a gente consegue ver a altura que a água chegou. Sem dúvida, essa foi uma das casas mais atingidas pelo temporal. A destruição foi muito grande. A enxurrada veio com tudo, trazendo folhas, lixo e o que mais tinha pelo caminho. A força da água derrubou o muro e ainda invadiu a casa do vizinho. Eu fui erguendo as coisas tudo pro alto e aí nisso a água foi invadindo, tomando gavetas, molhando as roupas e fui salvando o que eu pude. Choveu em menos de 2 horas em Campinas, quase a metade do que normalmente chove no mês inteiro. Na Grande São Paulo, a tempestade chegou acompanhada de rajadas de vento de mais de 70 quilômetros por hora. A capital ficou em estado de atenção por mais de 1 hora. Este eucalipto, plantado no terreno de uma escola, atingiu a casa do outro lado da rua. Caiu até árvore no lugar da Feira Livre. As barracas tiveram que se ajustar para atender os clientes neste domingo. Alguns bairros ficaram sem energia elétrica por mais de 12 horas. O Mercadão Municipal, que recebe muitos turistas nos fins de semana, não abriu por falta de energia. Pois é, as caras da primavera, né, As caras da primavera já com características do verão, né? O calor, a umidade e a chuvarada toda. Mona falava assim, mas esse friozinho não tem nada a ver. Eu falo aqui no bastidor, enquanto a gente está prestando atenção, óbvio, eu tenho um comentário. Eu falei, mas que frio é esse? Esse friozinho por causa de um sistema de alta pressão que está atrás dessa frente fria. Mas só dando um spoiler, bem spoiler, semana que vem já teremos calor. Aqui, a empolgação da pessoa, né? Por que será? Tô de foco no próximo feriado. Vamos lá, voltando para cá para o nosso mapa. Gente, hoje, aqui em São Paulo, você que está aqui em São Paulo, não teremos a chuva forte que aconteceu no fim de semana. É a tal da chuviscada. A rota da chuva mudou de direção. Espírito Santo, Minas Gerais e Goiás. Falando no Espírito Santo, quer dizer, falando em Minas Gerais, a gente tem imagens de Minas Gerais agora, ao vivo. Vamos dar uma olhadinha como é que está? Com chuva, BH, a cara da preguiça. Exatamente, cara da preguiça, 25 graus. A chuva em BH, em boa parte de Minas Gerais, é uma chuva forte, tá? Temporal, que pode vir com raios, com grande acumulado de chuva e ventania também, bem parecido com o que aconteceu aqui em São Paulo. No Rio de Janeiro, a chuva prevista, o temporalzão, é mais para o norte do Rio de Janeiro. Só que se a gente for dar uma olhadinha agora nas nossas câmeras ao vivo da região metropolitana, pista molhada. Vocês vão observar a pista molhada. Sim. No Rio de Janeiro, a chuva é moderada, não é um chuvisco aqui de São Paulo. Então, pegue seu guarda-chuva e se proteja aí, porque a chuva vai detonar mais o seu cabelo. O dia todo, Jaque? O dia todo. O sol até tenta aparecer à tarde, tá? No Rio de Janeiro. Mas não vai ser aquele dia que os cariocas estão acostumados, não.
Culpa da frente fria. A frente fria agora está no Espírito Santo, hoje ainda vai chegar no sul da Bahia. É essa frente fria que está armando aqui as nuvens de chuva. Sim. Atrás da frente fria tem um sistema de alta pressão, Mônica. É esse que traz o frio? Exatamente. Ele tem duas aqui funções, gente. Primeiro, ele seca o sul. Então, você que está no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, hoje o tempo dá uma firmada. A não ser no leste aqui do Paraná, que está chovendo bem fraquinho, é o caso de Curitiba. Você que está em Curitiba, quer ver como é que está o seu amanhecer? Sim. Oi! Olha, gotas na câmera, isso aí. Gotículas na nossa câmera, mas a chuva é um chuvisco, tá? Não é chuva forte, não. No decorrer do dia, essa situação vai melhorando. Essa alta pressão, ela tá mandando vento úmido e frio aqui pra gente, que tá no leste de São Paulo e Rio de Janeiro também. É por isso que a gente vai ter esse dia um pouquinho mais fechado, tá? Você que tá aqui no centro-oeste e no norte, o sol aparece, mas ao mesmo tempo, em qualquer momento, essa chuva vem e pode ser uma pancada forte. No nordeste, você que está no oeste da Bahia, no sul da Bahia, interior do Piauí e Maranhão, é uma chuva mais isolada, e no restante do nordeste, aí sim, o tempo muito firme, com um sol para cada um, como a minha blusa aqui para mostrar o sol. Ornar o sol que a gente tanto gosta. Vamos começar então aqui mostrando as mínimas para você. Porto Alegre 14, 16 aqui em São Paulo. Eu não acredito que tá mais frio em São Paulo do que em Floripa. Em Floripa. Inacreditável. Mas é porque o vento úmido tá vindo para cá, né, amor? Culpa do azão. O azão Não olha pra mim dessa cara, não. É o azão. 19 no Rio, 18 em BH, também em Brasília, 22 em Palmas, 25 lá em cima em Macapá e 25 ali em São Luís. Máximas, não sobe tanto aqui, só 21. Pegue o seu casaquinho, se você for muito friorento, pegue o seu cachecol também, a gente não vai brigar, não. 25 no Rio, 25 BH, 31 em Salvador, que beleza, em João Pessoa também, 32 em Fortaleza e 30 em Manaus. Daqui a pouco eu trago mais informações. É isso, ó, tem muita informação para... Modelitos, comidas e tudo mais. Tudo, e o jeito também de olhar a segunda-feira sua simpática. Só que não. Até já. Quanto tempo tem o tempo? Hoje, para a máquina, 1 hora menos. E para nós? Não se esqueça do início do horário de verão. Quero um papo reto com você. Esse lance de querer voltar o relógio para aproveitar mais é loucura. O tempo é amigo. Pode confiar. É pura delicadeza. É por amor. E concordo com você quando olhamos para ele como um adversário. E ele nem quer saber. Às vezes, quer passar rápido demais. Ou muito devagar, quase parando. O capricho no capricho! Prefiro o sentido horário, sobretudo do ponteiro menor. Tudo vai acontecer na hora certa. Olhe apenas para o seu relógio. Não entre no do outro. Aliás, não perca tempo com isso. Só pelo trabalho da equipe que me dá de parabéns. Meu Deus, sem entrevista. Faça apenas o seu. Só o seu. Porque já já, todos verão o seu novo tempo. Tempo de viver apenas o hoje. Então, toquinho, fazer igual. E Bom é o dia. seguinte... Oi, querido. Revelações, ó, pra você que tá ligando a televisão agora. Revelações. Tiago Oliveira encara o horário de verão tomando... Chá de hibisco com gengibre. Com gengibre. Porque eu falei que o café não tá adiantando muita coisa. Quais são os benefícios da sua opção? Ai, me mata. Dicas de beleza para o nosso telespectador? Segundo informações, melhora a pele, é diurético natural e também o gengibre dá aquela acelerada, mas da maneira correta para o seu coração. Mona, vamos começar? Vamos falar do Palmeiras. Adorei isso. O Palmeiras segue líder, né, meus amigos? Opa, líder do Campeonato Brasileiro. Sim. Nós vamos colocar aqui alguns gols, daqui a pouco os gols também do Palmeiras, mas a gente quer destacar as outras partidas e os outros gols que nós vamos colocar agora. Sim. Primeiro com o Atlético Paranaense e Internacional, né? O Atlético Paranaense abriu o placar com o Camacho. Rodrigo Moledo ali deu uma desviada, mas um belo gol do Camacho, né? Fazendo a jogada individual, Atlético Paranaense 1-0. Aí, como o Rodrigo Moledo deu aquela bobeada, o que ele fez? Pá!
de chapinha ali, empatou a partida 1-1 lá no Beira-Rio. Sim. Tá aí mais uma vez pro outro ângulo para vocês. Aí, Mona e meus amigos, um pênalti em Rossi com um D maiúsculo. Duvidoso. Ah, é? Sim, bem duvidoso mesmo. Muita gente questionando, inclusive eu, na minha humilde opinião, não foi pênalti, mas até aí, D'Alessandro não quis saber e ampliou a partida 2-1, vitória do Internacional em cima do Atlético Paranaense. Bate-rebate na área, São Paulo e Flamengo. Diego Souza abriu o placar no Morumbi, 1-0 nesse lance aí. Mais uma vez, sem chances para o César. Aí o Uribe, o colombiano, quis nem saber, fez papum, 1-1. Calando a torcida do São Paulo, porque foi logo em seguida, menos de um minuto, o Flamengo empatou. Elinho, por isso que nós colocamos aí nessa primeira reportagem, primeira crônica, o Elinho, tudo na hora certa. Primeira vez no time principal, 17 anos, fez um golaço. Total. Vitinho fez essa jogadaça, e aí quem aproveitou foi o Rodinei aqui, lateral direito do Flamengo, empatando a partida 2-2. Deu uma trombada ali, mas tudo bem. Mas tudo bem. Mas foi um jogo eletrizante, viu? Dos dois times, muita velocidade. Foi um belíssimo jogo entre São Paulo e Flamengo, que ficou ali no empate em 2-2. No Clássico Mineiro, América e Cruzeiro, Arrascaeta, amigo. Que golaço, né? Nossa. Golaço. Egídio passou essa bola aí, ele driblou, abriu e chutou. 1-0 Cruzeiro. Aí o Messias fez pênalti, Henrique. A gente colocou em câmera lenta para você não ter dúvida, já que a gente viu há pouco aí o Internacional Atlético Paranaense, se foi ou não. Mas aí não teve jeito, né? Sim. E aí o Thiago Neves fez com muita categoria. Só no toquinho. Só no toquinho, ó. 2-0 Cruzeiro em cima do América. E aí bola na mão na bola do Egídio. E aí o Rafael Moura, o He-Man, diminuiu para o América. 2-1. Cruzeiro vencendo esta partida. Tá aí mais uma vez pro outro ângulo para você. E aí o gol contra, né, do Ralf, Corinthians e Botafogo. Sim. Mais uma vez, gol contra do Ralf, mas o juiz deu o gol ao Rodrigo Lindoso. Ali, ó, Ralf, e aí... Total. O Corinthians perdeu essa partida lá no Newton Santos, no Rio de Janeiro, Botafogo vencendo por 1-0. Bom, a gente abriu o jornal falando de Enem, né? Exatamente. Esse é o gancho? Esse é o gancho, porque o Kleber Machado não é bobo nem nada, aproveitou o gancho e falou o quê? Sobre os estudos que os times precisam fazer agora nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Roda aí. Fala, Kleber. Oi, bom dia para todo mundo. Nós estamos em tempos de vestibular, tá cheio de gente com fumacinha saindo pela cabeça, estudando muito. E o Campeonato Brasileiro vai exigir de alguns conhecimento de matemática. Para quem torce para o Palmeiras, a matemática é mais simples. 1, mais 1, mais 1, mais 1. Não exige muito conhecimento para que o time chegue ao título. As outras torcidas, você pode incluir aí Flamengo, São Paulo, todo mundo vai ficar fazendo conta. No caso de quem está mais lá em cima, São Paulo, Flamengo, Internacional, é conta. E essa pode ser um pouco mais complicada, porque você depende da sua equação aqui e do desempenho do adversário, no caso o Palmeiras, se ele vai acertar todas as suas operações matemáticas. Isso vai valer também para as outras disputas no campeonato. Santos e Atlético perderam 46-46. Os dois brigam pelo 6º lugar. O Cruzeiro está chegando, mas já está classificado. Vai ter um confronto ainda ao final do campeonato entre Santos e Atlético. É uma briga quente por Libertadores da América. E lá embaixo, essa conta é para matemático experiente, porque os times não conseguem disparar, os times não conseguem engrenar, é muito perde e ganha. Corinthians ficou 6 jogos sem vencer, ganhou do Bahia, já perdeu do Botafogo, viu o Botafogo e o Vasco encostando. Aí lá embaixo, um pontinho aqui que você ganha pode significar uma mudança completa na história. O fato é assim, ó, debruce-se sobre os livros, prepare a conta, a matemática, pede ajuda, porque vai ser 1 mais 1, menos 1, menos mais menos, daqui até o fim do Campeonato Brasileiro. Bom dia para todo mundo. Valeu, Kleber. Professor Kleber. Professor, olha, é difícil, é hora de chamar os universitários. Isso. Cadê? Porque, como o Kleber Machado destacou bem, o outro lado da tabela. Aqui do lado, meus amigos, o Palmeiras está livre, está feliz, 17 rodadas de invencibilidade. Uau.
Esse é o esquema do Palmeiras, era Felipão. Claro que a gente fala um pouquinho do Roger Machado, mas o Felipão chegando. E agora o Palmeiras com 66 pontos. Aqui essa troca que nós falamos há pouco, né? O Internacional venceu o Atlético Paranaense, o Flamengo empatou com o São Paulo. Então, o Inter subiu para a segunda colocação, o Flamengo desceu para a terceira e o São Paulo estacionado na quarta colocação. Fechando o G6, Grêmio e Atlético Mineiro. O Santos, Mona e amigos, teve uma grande oportunidade no sábado, né, com o clássico contra o Palmeiras, de entrar de fato no G6. O Palmeiras venceu 3-2 e aí o Santos ainda continua na 7ª colocação. Cruzeiro, a gente coloca em verde escuro. Tem o verde claro e o verde escuro, porque o verde escuro já dá vaga direta à Libertadores de 2019. E como ele venceu a Copa do Brasil, além de 50 milhões de reais, o time vencedor da competição consegue a classificação à competição internacional, que no caso é a Libertadores. Atlético Paranaense e o Fluminense fechando essa primeira página. Sim. E aí, essa briga tá demais. Quando eu falo isso, é com todo respeito, evidentemente, aos times que estão na zona de rebaixamento e até preocupados com o Z4, mas é por emoção do futebol que a gente gosta. Mais uma vez, o Corinthians caiu para a 12ª colocação, Bahia pulou para a 11ª. Vasco vencendo o Fluminense, o clássico, na 13ª colocação. Olha o Botafogo, venceu. A gente pode falar assim, respira um pouquinho, já que tem 4 pontos de vantagem do primeiro colocado do Z4, que é o América Mineiro. Botafogo, Ceará e Vitórias, fora da zona de rebaixamento, mas é aquele bololô, né? Ceará 37, Vitória 34, é exemplo do América e da Chapecoense. Sim. O Sport joga hoje contra o Ceará, daqui a pouco a gente mostra para vocês, com 33, o Paraná já lanterninha na Série B do ano que vem, fechando a classificação do Campeonato Brasileiro. Bom, falando de sobe e desce, a gente está no foco ali para o Fortaleza, mas o gancho junto com o Atlético Goianiense, é isso? Pois é, a gente falou do Fortaleza porque tem o Rogério Ceni. Super. Fortaleza, a gente comentando aqui, 34 rodadas na liderança, faltava só um pouquinho e conseguiu. Esse pouquinho era uma vitória em cima do Atlético Goianiense. Sim. E é o primeiro time na elite do futebol brasileiro. Aí, de novo, tem assinatura, isso, né? Chama Rogério Ceni. Rogério Ceni. Vamos ver. Agora só restam 3 vagas. O Fortaleza já está garantido na Série A do ano que vem. E a festa do acesso foi aqui, no estádio Antônio Ascioli, em Goiânia. Mas a equipe cearense levou pressão do Atlético. O time rubro-negro começou melhor a partida e criou boas oportunidades para marcar. Mas contra o líder, não dá para vacilar. E num passe errado do Rômulo, o Fortaleza chegou ao primeiro gol. Gustavão, o Gustagol, bateu rasteiro no cantinho do goleiro Clever. No cruzamento do Ederson, saiu o segundo gol do Fortaleza. Gol contra da defesa atleticana, mas a arbitragem deu para o Bruno. O Atlético não desistiu e continuou levando perigo, mas o goleiro Marcelo Boeck, do Fortaleza, estava numa tarde inspiradíssima. No segundo tempo, ele fez milagres para evitar o gol atleticano. Aliás, só deu Atlético na segunda etapa. Olha o desvio, outra vez o Boeck! Alisson, de primeira! Que lance bonito! De tanto tentar, João Paulo marcou o gol de honra para o Atlético, mas já aos 48 minutos do segundo tempo. Não dava mais tempo. O Fortaleza comemorou muito o acesso à Série A no estádio Antônio Ascioli. Parabéns, Rogério Ceni, parabéns Fortaleza. Fortaleza ficou na Série C durante 10 anos, né? Durante 8 anos. De 2010 a 2017. Aí, em 2018, fez a Série B. Na primeira oportunidade de conquistar a elite do futebol brasileiro, conquistou com o Rogério Ceni em 2019. Sim. A gente vai falar bastante. Assim como a gente fala da Série A, Série B, Série C e Série D, damos atenção a todos os times, mas o Fortaleza, parabéns na elite do Brasileirão. Sim, sem dúvida. Aí, o estagiário da rede social do Fortaleza ficou maluco. Vamos ver. Assim, se você tiver oportunidade, vá à rede social do Fortaleza. A gente separou... As melhores? Algumas, porque tem tantas outras. Tem uma que é a Série A. A Série A é um perfil de uma pessoa normal, não é oficial da CBF, mas é um perfil que mostra tudo o que acontece no Campeonato Brasileiro. É um perfil muito bacana. E aí a Série A fala assim, bem-vindo, Fortaleza, né?
Aí o Fortaleza já estava com saudades. Mas a gente colocou também as outras mensagens. Aqui. Acho que vou adotar essa forma de digitar. Gostei bastante. Vocês curtiram? Gente. Letra maiúscula no A. Em tudo. Em tudo. Aí, acho que isso aqui é muito pra gente, né? Muito bom. Não vão dormir muito tarde, hein? Estamos na primeira, mas vem vindo a segunda, ponto, Feira. Que não é simpática. Que não é simpática. Não. Mas, assim, isso é muito bacana a gente mostrar, Total. porque o Bahia deu parabéns ao Fortaleza, Sim. o São Paulo, o perfil, Legal. né, dos clubes, deu parabéns ao Fortaleza. O Felipão, na entrevista coletiva, após a vitória em cima do Santos, parabenizou também. Enfim, isso é muito bacana a gente mostrar. E claro que eu só separei aqui, eu e o Leandro Mizumoto, nosso editor aqui de esporte do Hora 1. Essa do A tá perfeito, da Série A. Acho que vão adotar essa forma de digitar. Gostei bastante. Boa, Vocês curtiram? Aí, ó, porque é o A de ênfase de som. Gostei também. Foi original. Então tá aí. 8 anos na Série C, chegou na Série B e aí subiu. Voou para a Série A com o Rogério para Ceni. A. E aí, toda vez ele vai e escreve. O perfil Muito do bom. Fortaleza fala assim, desculpa, o estagiário dominou. Mas o estagiário foi a rede original, social. por que não? Legal. Agora a Série B... Vamos falar da Série B, Também. 35ª rodada da Série B, que começa Sim. hoje. O Goiás vai enfrentar o Sampaio Corrêa. O Goiás vice-líder, Sampaio Corrêa vem de 3 derrotas seguidas. E a gente fechando aqui esse primeiro bloco do nosso Hora 1. Conta o que tem mais, enquanto ele vai tomar chá de hibisco com gengibre. O que... Depois isso. quem é chique aqui... Vai, conta. Vamos falar de Stock Car, vamos falar também... Zebra! Você estava falando de zebra no tênis? Zebra, muito. O seu menino Djoko... Meu menino Djoko. Recebeu A gente já uma tá zebra próximo. russa. Gosto. No Masters 1000 de Paris. Daqui a pouco a gente conta pra vocês. E bom dia, hein? Uma ótima segunda-feira pra todos nós. Isso, muito papo até às 6. Vai tomar seu chá de hibisco. Tchau, Mona. Até já. Tchau. E depois do intervalo, você vai ver também, aqui no Hora 1. 2 acidentes aéreos no fim de semana provocaram a morte de 10 pessoas. Em Minas Gerais, um avião caiu. Na Grande São Paulo, foi um helicóptero. E os protestos no Irã contra as novas sanções impostas pelos Estados Unidos. Estamos de volta, agora são 4h39 da manhã. Atenção com o horário aí, por causa do horário brasileiro de verão, né? Para as regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Para você que está meio fora de fuso, quero te desejar boa semana e quero propor para vocês também que vocês acompanhem o nosso resumo com as principais notícias de hoje. Domingo foi dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio para mais de 4 milhões de estudantes. Quase 1.400.000 jovens inscritos não compareceram. O menor índice de ausentes desde 2009. Dos alunos presentes, 71 foram eliminados. 2 pelo uso de pontos eletrônicos em Montes Claros, Minas Gerais. As provas foram aplicadas em todo o Brasil sem ocorrências graves. Dos mais de 10.700 locais de prova, apenas 30 tiveram interrupção temporária e outros 2, em Porto Nacional Tocantins e em Franca, São Paulo, a interrupção total da aplicação. Nessas localidades, os alunos terão outra chance de fazer as provas de linguagens, ciências humanas e também redação. O motorista foi preso por dirigir bêbado em Campo Grande. Ele bateu em um carro e, na hora do resgate, os policiais perceberam a embriaguez. O homem não conseguia falar nem andar. Por sorte, ninguém se machucou. Um guarda municipal usou uma arma de choque numa mulher que reclamava da falta de médicos num posto de saúde em Sorocaba, São Paulo. A vítima caiu no chão e foi socorrida pelo marido, que também acabou imobilizado pelo segurança. Célia Ramos precisou passar por uma cirurgia para retirar o gancho da arma. Eu me senti um lixo no chão, estribuchando com uma arma que eu nunca vi na minha vida. Tudo vai ser apurado agora pelo inquérito da Polícia Judiciária, da Polícia Civil e por um procedimento administrativo instaurado pela Corregedoria da Guarda Civil Municipal.
4h41 da manhã. Vamos ver a cara da segunda-feira juntinhos? Vamos olhar. Em São Paulo, tá uma temperatura bem mais baixa, tá, do que dos últimos dias. 16 graus agora. Bom dia, boa semana. No Rio de Janeiro, a segunda-feira começa com chuva, tá? 20 graus agora. Atenção com seus caminhos. Em Belo Horizonte também tem chuva, 20 graus. Em Brasília, um pouquinho menos, 19. Cuiabá com calorão de 23 graus. Salvador com 25, com as nuvens de enfeite. No Recife, 26 graus e parece que já caiu uma garoa. Agora Fortaleza com 27 graus para começar o dia. Curitiba com 13. Em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, 17 graus agora. 5 pessoas de uma mesma família morreram neste domingo na queda de um avião. E isso aconteceu em Minas Gerais. 5 pessoas da mesma família morreram em Minas Gerais na queda de uma aeronave. O acidente foi numa área de pastagem próximo ao aeroporto de Patos de Minas e não teve sobrevivente. E ele estava procurando uma forma de pouso, mas devido a alguma situação ali que na cabine a gente não sabe e aqui a gente não pode também querer avaliar, estava algo muito delicado, né? O médico radiologista Marco Nogueira Chagas, de 45 anos, era quem pilotava o avião. Estavam com ele a esposa Carla Giannini Pereira Medina, de 44, e os 3 filhos do casal. Eles saíram de Brasília e seguiam para Varginha, no sul de Minas. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal de Patos de Minas. Pertences das vítimas foram recolhidos pela perícia. A aeronave estava regularizada junto à Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Porém, consta que a capacidade era de 4 ocupantes, mas estava com 5. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, CENIPA, informou que vai investigar a causa do acidente. A gente fala sobre mais um acidente com aeronave, só que agora em São Paulo. Foram encontrados ontem os corpos das 5 pessoas que morreram num acidente de helicóptero. O acidente foi no sábado, em Mogi das Cruzes, em São Paulo, como eu disse. 4 vítimas já foram identificadas. Uma mãe, a avó e a neta de apenas 12 anos, além do piloto. O helicóptero Agusta A109, prefixo PP-MTX, que caiu numa área de mata em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, é esse que aparece na foto divulgada nas redes sociais. Esse modelo de helicóptero possui um equipamento muito importante e comum em aviões de grande porte. É a chamada caixa preta, com dados técnicos do voo e até a voz do piloto. Informações que podem ajudar a explicar as causas do acidente. O objetivo da investigação da Força Aérea é a identificação de fatores contribuintes que levaram ao acidente aeronáutico, para que sejam emitidas recomendações de segurança de voo, visando a prevenção de novos acidentes. Nós não buscamos culpados ou causas, e sim fatores contribuintes. A aeronave partiu às 6h40 de sábado do heliporto em Juqueí, no litoral norte paulista, com destino a Osasco, na Grande São Paulo. A queda aconteceu cerca de 40 minutos depois da decolagem, numa área de difícil acesso em Mogi das Cruzes. Chovia na hora do acidente, segundo testemunhas. Deu uma ventania e ela se descontrolou e acabou caindo. Aqui na próxima minha chácara, né? Passou por cima da minha residência e caiu aqui na mata. Ele era pilotado por Marcos Shindi Minomo, de 54 anos. Na noite do acidente, no sábado, estavam a bordo Natália de Ávila Treu, de 42 anos, a mãe dela, Iracema de Ávila, de 73, a filha, Lavínia de Ávila Araújo, de 12 anos, e uma amiga da menina. Todos morreram. O helicóptero ficou completamente destruído. Várias partes ainda estavam em chamas quando o corpo de bombeiros chegou. Não há prazo para a emissão do relatório. Nós procuramos fazer o trabalho da melhor forma possível, o mais rápido possível, mas não há prazo, porque são muitos fatores envolvidos que dependem da complexidade da ocorrência. Daqui a pouquinho tem mais uma parte do papo com a Jaqueline Brasil sobre a previsão do tempo, mas antes a gente fala e mostra para vocês, né,
as consequências de um temporal daqueles em São Paulo. O temporal, então, que atingiu São Paulo no fim de semana, provocou estragos e, infelizmente, mortes. Em Santos, a janela de um prédio foi arrancada durante a ventania e feriu pedestres que estavam na rua. E em Itanhaém, também no litoral, infelizmente, 3 pessoas morreram num naufrágio. 12 pessoas estavam no barco, 2 tripulantes e 10 turistas que saíam para fazer pesca noturna. A embarcação entrava no trecho conhecido como Boca da Barra quando virou. Guardas municipais que passavam por aqui na hora viram o acidente e conseguiram retirar 2 vítimas que estavam se afogando. Outras 8 pessoas saíram da água por conta própria. As vítimas socorridas foram levadas para o Hospital Regional de Itanhaém. Uma delas morreu na unidade de saúde. 2 homens que estavam desaparecidos no mar foram encontrados mortos durante a madrugada de domingo na praia do Suarão. Eles estavam sem coletes, né? E é mais uma vez a importância do pessoal estar equipado dentro de alguma embarcação. Por mais que você saiba nadar, a gente não sabe as condições que o mar pode apresentar e o que pode acontecer. Então, se estivessem de colete, provavelmente o final seria diferente. Em Santos, 6 pessoas ficaram feridas durante o temporal. Uma janela despencou do 11º andar desse prédio que fica na faixa de areia. Segundo testemunhas, eles tentavam se abrigar da forte ventania que chegou com a frente fria no início da noite de sábado. Bombeiros fizeram os primeiros atendimentos. As vítimas foram levadas para a UPA central da cidade. Gustavo sofreu várias escoriações pelo corpo. Na praia tava voando tudo, tava voando carrinho de ambulância, tava voando cadeira, tinha moto que estava estacionada aqui, voou em cima de carro, então o pessoal parou do lado desse prédio para pelo menos esperar parar, para pelo menos ir para a avenida. Aí foi na hora que uma janela do prédio que eu não vi na hora que eu olhei para cima já estava caindo os vidros, uma janela estourou e caiu em cima de todo mundo que estava do lado do prédio, rasgou todo mundo. Esther também foi atingida pelos estilhaços de vidro. A minha sorte é que eu não pegou na minha cabeça, assim, com tudo, né? Porque primeiro pegou na cabeça de alguém, eu não vi quem era. Mas aí eu entrei em desespero quando eu vi a minha pele pendurada, meu dedo aberto. Essa cena vai ficar gravada, foi horrível. A ventania de sábado deixou trechos da orla da praia sem energia. De acordo com a ONG Amigos da Água, os ventos na Baixada Santista variaram de 70 a 80 quilômetros por hora. Pois é. Jaqueline, já emendo aqui perguntando o que a gente espera nesse comecinho de semana. Hoje não vai chover forte, como choveu no fim de semana, tá? Aqui em São Paulo, você que está no litoral paulista e até aqui na capital, porque realmente essa chuva e a ventania, né? Sim. Todo esse processo assustou demais quem estava no sábado. Eu vi a frente fria. Eu também. Então, a gente está comentando, a gente viu a frente fria chegar, porque era aquela nuvem grandona trazendo vento e muita chuva. A frente fria, ela se formou aqui mesmo em São Paulo. Sim. Ela veio já com a massa de ar frio, tinha a massa de ar quente, a frente fria é isso, o encontro dessas duas massas. Por isso que choveu tanto. A frente fria, ela está avançando agora por Espírito Santo e aí no Espírito Santo, em Minas Gerais e você que está em Goiás, hoje sim pode chover demais, uma chuva muito forte, o mesmo que aconteceu aqui em São Paulo. Então, tem por as favor, chuvas, hein? Por favor, muito cuidado, tá? Sim. E fique ligado aqui no Hora 1 que nós vamos trazendo todas as informações para você. Tem a chuva isolada na Bahia e as pancadas que vêm ao longo do dia para você que está no centro-oeste e no norte. Aqui em São Paulo é aquela chuviscada, a gente não tem jeito não, tá? É o dia uó. Uó. Segunda-feira. E eu já junto, dia uó, com essa chuvinha e com o início do horário de verão firme e forte. Você que está aí para dormir ou vai acordar firme e forte aqui com a gente, nesse horário de verão, por favor. Até porque... Nós fomos drasticamente impactados. Exatamente. Nascer do sol mais tarde hoje. Você que está em Porto Alegre. Não vou ter nascer do sol de boniteza no nosso giro de câmeras mais. Às 6h27. Mas, não reclamem em Porto Alegre porque vocês vão ter sol. Aqui em São Paulo, às 6h18, nada. Só máxima de 21, tá? E no Rio de Janeiro, o sol vai aparecer mais à tarde.
às 6h06, o sol nascendo, mas aparecendo bonitão, de repente à tarde, mas é a chuvinha que vai fazer parte com máxima só de 25 graus. Olha, dá uma olhada nessas áreas. O satélite mostra tudo, sim. Mostra tudo. A frente fria está bem aqui na altura do Espírito Santo, está puxando as áreas de instabilidade e formando nuvens de chuva, gente. Onde mais roxinho estiver, mais chuva que vem. Então, ó, em alguns pontos do norte, do centro-oeste, mas especialmente aqui, ó, saindo de Minas Gerais, pegando o Espírito Santo, também parte de Goiás. Sim. Atenção, porque é uma chuva que vem forte, com muitos volumes e também com raio e ventania. A frente fria está aqui, hoje ainda chega na Bahia, vai formar chuva por lá também. Atrás da frente fria tem quem tá? Sistema de alta pressão. É ele. Não queria dizer nada não, alta pressão, mas tem alguém muito bravo com você. Tá aqui do lado. Porque trouxe frio em São Paulo. Madrugada está friazinha em São Paulo. E detalhe, 16 graus aqui não vai subir muito, 21 graus, tá? Então, para você não ser pego de surpresa jamais, você sempre tá ligado aqui no Arão para saber qual a roupa e qual a comidinha, né? Casaco, feijão quentinho. Thiago Oliveira falava de chá de hibisco com... Chá de hibisco com gengibre. Olha. Desperta, faz bem para a pele. Não é a gente que tá falando isso, tá? É ele, não. Desperta, faz bem para a pele e é diurético. No nosso escritório ali do lado tem que ver como ele tá se achando com isso. Mas, claro, é ótimo. A gente já tá revelando tudo. Mas pode ter o café também com canela que ajuda também. Sim, boa, várias estratégias. Vamos lá. Café com canela e canoa, né? Aqui, pão na canoa, pão na isso. canoa aqui em São Paulo. O dia todo vai ficar assim. No Rio de Janeiro, vamos descobrir como é que chama no Rio de Janeiro. Vamos. A chuva vem a qualquer momento. Minas Gerais também, ó, aí, gente, a pancadona mesmo de chuva, como eu falei. Quem tá no centro-oeste e quem está no norte, só aparece e a chuva vem a qualquer momento. Essa alta pressão, ela tá secando aqui o sul. Por isso que você que está no Rio Grande do Sul não vai ter chuva hoje. Vamos dar uma olhadinha em Caxias do Sul? Sim. Na Serra Gaúcha? Bom dia localizado. Bom dia para vocês. Hoje não chove. Máxima de 22 graus. Bom para tomar um chocolate quente, uma ótima pedida. No Nordeste, a chuva só para Bahia, interior do Piauí e também do Maranhão. Mas quer ver só, você que está mais aqui ao norte da Bahia, por exemplo, Juazeiro, vamos dar uma olhadinha? Juazeiro vai ter um sol para cada um hoje, só queria dizer isso. Máxima de 35 graus, Mona. Sim, delícia. Ah, que delícia. Vendo aí o Rio São Francisco. Tá escuro, mas é sempre muito bonito de observar por aí. Restante do Nordeste, você que está no Ceará, está ali, ó, é Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba, o solzão também. Tá? Vamos aqui então para as mínimas para você começar bem o seu dia. 17 em Floripa, 16 em São Paulo, 19 no Rio, 24 em Salvador, 22 em Palmas, 25 ali em Teresina, também em Macapá, Boa Vista, 24 em Manaus e também em em Cuiabá. Vamos encerrar aqui mostrando para você um amanhecer bonitão, linda. Paulista, Pernambuco. Olha só, é uma praia O Edson linda. mandou pra gente, lindo. Edson, obrigada, tá? Pra dar aí uma animada na galera. Isso, pra dar uma animada faz tempo. Não, sábado foi bem quente em São Paulo. Mas, enfim, queremos que a primavera mostre a sua cara mais quentinha. Semana que vem. Semana que vem. É isso, a gente explica melhor. Até já, já. Até. Agora, algumas das principais notícias internacionais para vocês. A caravana de imigrantes da América Central, imigrantes que pretendem entrar nos Estados Unidos, essa caravana já está na capital do México. O governo americano mobilizou 5.000 soldados para impedir a travessia da fronteira. Antes do amanhecer, as famílias já estão de pé. Elas juntam as suas coisas, rezam e recomeçam a caminhada. Juan Carlos saiu de El Salvador e agradece aos mexicanos pelo tratamento que a caravana vem recebendo. Da cidade de Isla, no México, até a fronteira com os Estados Unidos, ainda faltam mais de 1.000 quilômetros. Às vezes aparece uma carona no meio do caminho. O desespero dessas famílias dá para medir pelo tamanho do risco que elas correm. Em outra cidade mexicana, os refugiados ficaram à espera do transporte prometido pelas autoridades, mas os ônibus não apareceram. Os imigrantes começaram a chegar à capital, Cidade do México. Perto de 600 vieram para esse centro esportivo. Esse líder de uma ONG que acompanha os refugiados disse que existem 3 caravanas cruzando o México, num total de aproximadamente 11.000 pessoas. Nos Estados Unidos, o Pentágono já mandou mais de 5.000 militares para a fronteira. O presidente Donald Trump insiste que não quer essas caravanas aqui. Donald Trump disse que ainda pode aumentar o número de militares na fronteira para 15.000.
o que seria mais do que o efetivo no Afeganistão. E um dia antes das novas sanções americanas contra o Irã entrarem em vigor, milhares de iranianos saíram, às ruas para protestar contra os Estados Unidos. A manifestação comemorou o aniversário da tomada da Embaixada Americana em 1979, pouco depois da Revolução Islâmica, que mudou o regime do país. Na época, estudantes e militantes invadiram a Embaixada Americana em Teherã e mantiveram 55 reféns por mais de um ano. O episódio desencadeou uma grave crise diplomática entre os dois países, que parecia ter sido amenizada durante o governo Obama, com a assinatura do acordo nuclear em 2015. A relação voltou a azedar quando o presidente americano Donald Trump desistiu do acordo e voltou a aplicar sanções econômicas ao país, alegando que os iranianos continuam a desenvolver armas nucleares. Na Síria, um comboio de caminhões com ajuda humanitária da ONU e da ONG Crescente Vermelho da Síria chegou ao campo de refugiados de Rukiban. 50 mil pessoas vivem no local, que fica perto da fronteira com a Jordânia, no meio do deserto. A região é controlada pelos rebeldes e não recebia ajuda desde o início do ano. Além de levar alimentos e itens de higiene, os agentes vão vacinar 10 mil crianças contra o sarampo e poliomielite. Chega a 29 o número de mortos nas tempestades que atingem a Itália desde a semana passada. Nesse fim de semana, 9 pessoas de uma mesma família comemoravam um aniversário nesta casa em Palermo e morreram afogadas quando a água invadiu o local. A ressaca do mar danificou estradas e dezenas de barcos na Sicília. No norte do país, ventos de 190 km/h derrubaram pinheiros de uma floresta. As árvores obstruíram uma represa perto da fronteira com a Áustria. O brasileiro acusado de matar os tios e 2 primos em 2016 foi condenado pela Justiça da Espanha. Patrick Nogueira confessou a morte e o esquartejamento das vítimas. O júri rejeitou o argumento da defesa de que ele sofria de problemas mentais e não conseguia se controlar. A promotoria pediu prisão perpétua para o brasileiro de 21 anos. A sentença final será determinada pela juíza nos próximos dias. A gente fala de um outro julgamento que está chamando a atenção do mundo. É que começa hoje em Nova York o julgamento do ex-chefe do maior cartel de tráfico de drogas do mundo, o mexicano conhecido como El Chapo. Ele foi extraditado para os Estados Unidos e enfrenta 17 acusações, entre elas o assassinato de dezenas de pessoas. Um julgamento como nunca se viu. Os documentos são secretos. As testemunhas são secretas. Os jurados, anônimos. Nem a defesa vai ter acesso a parte das informações. O que se sabe é que todo o esquema de segurança montado para o julgamento que vai acontecer nesse prédio aqui no Brooklyn não é à toa. O homem que vai ser julgado resume todos os motivos. El Chapo, o maior traficante de drogas do mundo. El Chapo, ou o Baixinho, é o apelido de Joaquim Guzmán Loera. Ele foi preso pela primeira vez em 1993 na Guatemala e foi levado a um presídio do México, de onde escapou em 2001. Dizem que El Chapo fugiu dentro de um cesto de roupa suja, mas os indícios são de que saiu pela porta da frente, pagando suborno a policiais. Nos anos seguintes, ele se tornaria o maior produtor e traficante de drogas do mundo. A estimativa é que El Chapo lucrou 14 bilhões de dólares com a venda de drogas que enviava do México para os Estados Unidos e o Canadá. Em 2014, o traficante foi preso novamente e levado para a penitenciária mais segura do México, até que as câmeras de segurança registraram El Chapo calçando sapatos e desaparecendo. Fugiu por um túnel cavado bem embaixo de sua cela, que dava em uma casa em reformas nas redondezas do presídio. Só foi recapturado 2 anos depois e acabou extraditado para os Estados Unidos. Agora ele está no que é conhecido como a 10 Sul, a ala mais isolada da penitenciária federal mais segura de Nova York. As celas aqui têm 5 metros por 2,5, sem janelas, e todos os cantos são constantemente monitorados por câmeras de segurança. A prisão onde está El Chapo fica no sul de Manhattan e o julgamento será a 3,5 km de lá. Existem 3 possibilidades de transporte de um ponto ao outro:
por terra, por água, nesse caso El Chapo cruzaria o rio East de barco e iria de comboio até a corte, ou por ar de helicóptero. Existe ainda a possibilidade de manter El Chapo no prédio do tribunal durante os meses de julgamento para evitar os deslocamentos diários. Essa alternativa, apesar de causar menos transtorno para a cidade, é a menos segura. El Chapo pode ser condenado à prisão perpétua. São 17 acusações contra ele. Isso inclui formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, narcotráfico e o assassinato de 33 pessoas. Segundo esse jornalista especializado em narcotráfico, que acompanha o caso há 6 meses, esses crimes não dão conta de todo o perigo que El Chapo representa. Esses são apenas os assassinatos pelos quais a acusação conseguiu provas contra ele. Mas o governo mexicano e o governo dos Estados Unidos acreditam que ele é culpado por milhares ou talvez dezenas de milhares de mortes no México nesses últimos 30 anos. E é por causa desse histórico de violência que os nomes das testemunhas não foram revelados. Nem os advogados de El Chapo sabem. A defesa tem reclamado bastante de todo esse sigilo e que não saber quem são as testemunhas impede uma defesa justa. Mas diante do histórico do El Chapo, a justiça americana resolveu não arriscar. Em 2016, logo depois da extradição de Chapo, o juiz que cuidou do caso no México foi assassinado com um tiro na nuca, à luz do dia, numa rua movimentada. Para esse advogado, ex-promotor federal, o mais importante é garantir a segurança de quem teve coragem de falar contra El Chapo. As pessoas não podem mais ter medo de testemunhar contra os grandes chefões do tráfico. Isso é muito importante para vencer a guerra contra as drogas em todo o mundo. Final do Masters 1000 de Paris entre o sérvio Novak Djokovic contra o russo Karen Khachanov, uma das revelações da temporada. No início do ano, o jovem tenista de 22 anos era o número 45 do mundo, mas agora subiu para o 11º, depois de surpreender o líder do ranking mundial. Após 22 vitórias seguidas, Djoko perdeu por 2-0 no principal título conquistado na carreira dessa promessa do tênis. 5 brasileiros haviam perdido para ele no peso médio, inclusive Anderson Silva 2 vezes. E a segunda derrota ficou marcada na história. Se não deu pro Aranha, o Jacaré, enfim, venceu o americano Chris Weidman no octógono do UFC. Com direito a nocaute do Ronaldo Jacaré na madrugada desse domingo em Nova York. Quem disse que a madrugada é para os fracos? Quem disse? A madrugada é para os fortíssimos. Tamo junto ou não tamo? Mas sempre. Um salvando o outro aqui. Qual que é a maior pergunta que as pessoas, quando te param... A mais recorrente? É. A que horas você dorme e a que horas você acorda? Eu respondo isso há 4 anos. Às vezes até para a família, só para lembrar. É verdade, é verdade. Óbvio. Olha, mas eu tenho certeza que daqui a pouco, quando a gente sair do Arão, o pessoal... Você dorme? Você descansa? Eu durmo, eu sou normal. Eu durmo antes, uso chinês, mas eu durmo, faço tudo igualzinho. Bora falar do Mundial de Ginástica Artística, Sim. né? Terminou em sábado. Isso. Aconteceu em Doha, no Catar. Aí o nosso repórter Anselmo Caparica, ele fez um resumo de tudo que aconteceu, claro, focando na nossa seleção. Roda aí. Bom dia, Thiago. Bom dia, Mona Lisa. Bom dia para todo mundo. O Brasil teve uma ótima participação no Mundial de Ginástica em Doha, no Catar. Classificou a equipe masculina e feminina para as finais e, além disso, se classificou para 5 finais individuais. Destaque, evidentemente, para o Arthur Zanetti, que ficou com a medalha de prata e muito satisfeito com o desempenho dele, cada vez mais próximo do grego Elefthérios Petronias, que na Olimpíada do Rio de Janeiro ficou com a medalha de ouro e também nesse Mundial ficou com a primeira posição mais uma vez. E destaque também para a Flávia Saraiva. A Flávia Saraiva, na final do individual geral, no ano passado, ela tinha ficado em 24º lugar. Esse ano, ela ficou em 8º lugar, ou seja, a Flavinha é a 8ª ginasta mais completa do mundo. Além disso,
Na final do solo, ela ficou com a 5ª posição. E olha, gente, ela poderia ter saído daqui com uma medalha de bronze. Na apresentação dela, ela acabou pisando fora da área permitida. Isso descontou 1/10 da pontuação dela e foi justamente isso que acabou tirando dela a possibilidade de ficar com uma medalha de bronze. Mesmo assim, ela ficou muito feliz com o desempenho dela. Então vamos ouvir o que disseram Flávia Saraiva e Arthur Zanetti. Pegar o vídeo de todos os atletas e dar uma olhada, né, o que cada um faz, porque provavelmente serão nossos adversários futuramente, né, com certeza. Foi ótimo, foi excelente. Eu fico muito orgulhosa de mim, da minha equipe toda. No meu último Mundial eu fiquei em 24º. Então eu acho que de 8º e agora 5º no solo, foram 3 finais. Então, nossa, eu tô muito emocionada. Eu acho que eu e meu técnico, a gente tá muito feliz. Eu acho que agora é voltar para casa e treinar. E ainda não acabou esse ano, né? Tem mais competições. Então tem que voltar a treinar e que ano que vem tem Mundial, tem Pan-Americano. E 2020 tem Olimpíada. Mas esse Mundial foi da Simone Biles. A americana saiu daqui de Doha com 4 medalhas de ouro, 1 medalha de prata e 1 medalha de bronze. Se tornou a maior medalhista da história em mundiais, superando o bielorrusso Vitaly Scherbo, que tinha 12 medalhas de ouro. A Simone Biles, com as conquistas que ela teve aqui, agora tem 15 medalhas de ouro. É isso. Um grande abraço para vocês e muito obrigado pelo espaço generoso que vocês deram para a ginástica no Hora 1. Um abraço, Mona Lisa e Thiago. A gente que amou Muito bem, ver Capa. tudo. Muito obrigado, Anselmo Caparica e toda Venha a nossa sempre. produção, nossa equipe que nos trouxe as últimas informações sobre o Mundial. É isso aí. Vamos falar agora da penúltima etapa da Stock Car, aconteceu em Goiânia, só falta uma, que será aqui em São Paulo, GP de Interlagos, mas a gente fala de Goiânia. O repórter Felipe Cury conversou com os 2 pilotos que estão o quê? Estão brincando. Ali, firme e forte. Vamos ver. Bom dia, amigos do Hora 1. Estou aqui ao lado do líder do Campeonato Brasileiro de Stock Car, Daniel Serra, e do vice-líder, Felipe Fraga. Os dois chegam na última etapa, que será em Interlagos, com grande chance de título. Começar pelo Daniel Serra. Daniel, você teve um final de semana com um 4º lugar e um 6º lugar. Que avaliação dá para fazer? Não foi, na verdade começou muito bem com uma pole. Na corrida o carro estava um pouquinho estranho, não sei se aconteceu alguma coisa, eu realmente não tinha o ritmo. Mas enfim, paciência, tem final de semana que o nosso carro vai estar bom, tem final de semana que vai estar mais ou menos, a gente vai estar ali marcando alguns pontos, agora é ir para São Paulo. O que você espera dessa última corrida? Acho que vai ser uma corrida disputada, a gente está andando sempre muito próximo, espero que seja uma disputa limpa. É sempre difícil, né, andar sempre perto, hoje tiveram alguns toquezinhos que acho que não foram muito normais, mas a coisa de corrida, acho que a televisão deve ter ficado legal, então vamos embora, vamos para a última. Legal, obrigado, Daniel. Vamos falar agora com o Felipe Fraga. 2 vezes subiu no pódio nesse fim de semana, 2 vezes no 3º lugar, conseguiu diminuir a diferença de 34 para 25 pontos. Que avaliação dá para fazer desse fim de semana? Foi muito positivo. Acho que fazer 2 pódios no final de semana de estoque é muito difícil, mas é o que ele vem fazendo, por isso está com essa distância toda. Acho que 24 pontos ele ainda está um pouco tranquilo, mas é a final, vale o dobro, então tudo pode acontecer. A nossa equipe teve uma melhoria muito grande nas últimas 4 etapas. Eu sempre estou na briga ali, então é isso. Vamos trabalhar agora um mês para a final. E acho que eu e ele já fomos campeões, acho que os dois estão andando muito. E acho que se for para ser, vai ser. Se for para ser ele o campeão, é porque mereceu. E se for eu também, então vamos trabalhar e disputar até a última volta. Tá certo, muito obrigado ao Felipe Fraga, também ao Daniel Serra. A gente deixa aqui o convite à última etapa, a decisão do Campeonato Brasileiro de Stock Car no dia 9 de dezembro. Tá certo, pessoal? Um abração para vocês aí, bom programa. Valeu, Cury, obrigado pelas informações. E a partir de amanhã, aqui no nosso Hora 1, vamos ter as informações do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Nesse fim de semana, né? Neste final de semana. Lewis. Oi? Lewis Hamilton. Yeah. Já é o vencedor, né, da etapa da temporada 2018. Mas teremos emoções, sim. Eu acredito que teremos emoções do Grande Prêmio do Brasil nesse final de semana. Tenho certeza. Sim, porque o campeonato está ganho, mas ali a disputa e tal. Ele enfim, é muito competitivo. Sem dúvida. Também, já não precisa deixar o outro passar. Enfim, tem aquela emoção de quem quer ir para cima de qualquer maneira e ganhar uma corrida. É isso. Yes? Alguém está atacado demais isso. Ainda hoje, o nosso Hora 1, aquele pacote especial da 30ª... Não ria, senão não consigo falar. 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos destacar a classificação para
você que não sabe ainda como seu time está nessa reta final do Brasileirão, acompanhar aqui no nosso Hora 1. Ele me provoca e depois não aguenta a reação. É porque você consegue se controlar, eu não. Por isso que eu não olho para você enquanto estou falando. Até já. Até já, amor. Só espia. Até já. Tchau. Tchau. E, ó, depois do intervalo, a gente vai falar bastante também de política aqui no Hora 1. Expectativa em Brasília para as primeiras atividades do presidente eleito Jair Bolsonaro na capital federal. Espécies raras de orquídeas brasileiras estão sendo contrabandeadas para o exterior. Estamos de volta. Vamos acertar aí o horário. Agora são 5h13 da manhã pelo horário brasileiro de verão. É isso, o primeiro dia útil do horário de verão. Para você que ligou agora, bom dia, boa segunda-feira, boa semana. E a gente preparou um resumo das nossas principais notícias de hoje. 5 pessoas da mesma família morreram neste domingo na queda de um avião em Minas Gerais. O acidente foi próximo ao aeroporto de Patos de Minas. O médico radiologista Marco Nogueira Chagas, de 45 anos, pilotava a aeronave. A esposa dele e os 3 filhos do casal estavam juntos. Eles saíram de Brasília em direção a Varginha. O avião estava regularizado junto à ANAC, mas a documentação diz que a capacidade era para 4 ocupantes. Em Mogi das Cruzes, São Paulo, 5 pessoas morreram num acidente de helicóptero. A aeronave partiu de Juqueí, no litoral paulista, com destino a Osasco. A queda aconteceu 40 minutos depois da decolagem. Chovia muito na hora do acidente. Deu uma ventania e ela se descontrolou e acabou caindo. Aqui na próxima meia chácara, né? Esse modelo de helicóptero possui um equipamento muito importante e comum em aviões de grande porte. É a chamada caixa preta, com dados técnicos do voo e até a voz do piloto. Informações que podem ajudar a explicar as causas do acidente. Um guarda municipal usou uma arma de choque numa mulher que reclamava da falta de médicos num posto de saúde em Sorocaba, São Paulo. A vítima caiu no chão e foi socorrida pelo marido, que também acabou imobilizado pelo segurança. Célia Ramos precisou passar por uma cirurgia para retirar o gancho da arma. Eu me senti um lixo no chão, estribuchando com uma arma que eu nunca vi na minha vida. Tudo vai ser apurado agora pelo inquérito da Polícia Judiciária, da Polícia Civil e por um procedimento administrativo instaurado pela Corregedoria da Guarda Civil Municipal. Domingo foi dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio para mais de 4 milhões de estudantes. Quase 1.400.000 jovens inscritos não compareceram. O menor índice de ausentes desde 2009. Dos alunos presentes, 71 foram eliminados. 2 pelo uso de pontos eletrônicos em Montes Claros, Minas Gerais. As provas foram aplicadas em todo o Brasil sem ocorrências graves. Dos mais de 10.700 locais de prova, apenas 30 tiveram interrupção temporária e outros 2, em Porto Nacional Tocantins e em Franca, São Paulo, a interrupção total da aplicação. Nessas localidades, os alunos terão outra chance de fazer as provas de linguagens, ciências humanas e também redação. 5h16 agora, quero te contar, para você que ligou a televisão agora, que daqui a pouquinho tem um papo com a Jaqueline Brasil, informações importantes para você começar bem a sua semana, informações sobre a previsão do tempo, tem também um olhar atento, né, a expectativa enorme essa semana em Brasília, por causa do início ali dos trabalhos da equipe de transição do governo eleito, também a expectativa para a visita do presidente eleito Jair Bolsonaro à capital federal. Enfim, temos muitos assuntos já para esse bloco para você. É isso, sua segunda-feira, sua simpática, mais ou menos, só que não. Vamos ver a cara da segunda-feira juntinhos, encarar a retomada da rotina, não tem jeito, chegou. Então vamos olhar juntos, vamos lá. Segunda-feira em São Paulo, começando com 16 graus, a Radial Leste já cheinha de carros, mas por enquanto fluindo. Agora, Rio de Janeiro com 21 graus e chuva, tá?
Em Belo Horizonte, choveu também durante a madrugada. Daqui a pouquinho pergunto para a Jaque se vai continuar. 20 graus agora em Belo Horizonte. Vitória com 24. Brasília com 19. Cuiabá com 23. Salvador, que amanhecer lindo em Salvador, é isso, com outra cara, né? Agora, às 5 horas e 18 minutos, as nuvens de enfeites, ainda com aquela cor do fim da madrugada, gostei. Um calorão de 25 graus agora em Salvador. E no Recife? No Recife, 26 graus agora, caiu uma chuvica. Fortaleza, 27 graus para começar a semana, hein? Agora, Curitiba, os nossos contrastes, né? Contrastes do tempo no nosso país, de dimensões continentais. Só 13 graus agora em Curitiba. E Florianópolis com 17. É isso, vamos falar de política, o assunto é importante, a expectativa é muito grande. O presidente eleito, Jair Bolsonaro, passou o domingo no Rio de Janeiro. Pela manhã, ele participou de um culto da Igreja Batista. O presidente eleito começou o dia recebendo uma homenagem dos batedores da Polícia Militar, que fazem a segurança da comitiva nos deslocamentos pela cidade. O senhor pode contar com o batalhão de choque. Eles entregaram ao presidente eleito uma camiseta e um capacete do batalhão de choque. Depois, posaram para foto. No fim da manhã, o grupo acompanhou a ida de Jair Bolsonaro até a Igreja Batista Atitude, também na Barra da Tijuca. Lá, ao lado da mulher Michele, ele assistiu ao culto. Depois, Bolsonaro e a mulher subiram ao palco. Ele usava um colete à prova de balas por baixo da roupa. O presidente eleito se emocionou quando o pastor Josué Valandro Júnior lembrou o atentado durante a campanha presidencial. Jair Bolsonaro agradeceu por ter sobrevivido e pela vitória nas urnas. Eu quero agradecer por ter sobrevivido. E mais ainda, agradecer a missão a mim confiada no último dia 28. Estamos escolhendo a nossa equipe. Ninguém faz nada sozinho. Eu quero agradecer a grande maioria dos senhores, o apoio, a consideração, as orações e a confiança. E como disse aqui o nosso pastor, a partir do ano que vem, serei o presidente de todos. Queremos sim, usando agora o meu lado militar, seguir os passos de Caxias, o pacificador. O hino nacional encerrou o culto. Sob forte esquema de segurança, o presidente eleito foi da igreja direto para casa. Aqui na porta do condomínio, na Orla da Barra, Bolsonaro foi recebido mais uma vez por apoiadores, que se concentram aqui desde que ele foi eleito. Sem descer do carro, Jair Bolsonaro acenou para a multidão. À tarde, ele ficou em casa com a família, sem agenda pública. E essa é mais uma semana muito importante para a política, porque a equipe de transição para o novo governo, começa a trabalhar hoje em Brasília. A capital federal vive a expectativa da primeira visita de Jair Bolsonaro depois de confirmada a vitória. Aqui em Brasília, todas as atenções estão voltadas para a vinda do presidente eleito Jair Bolsonaro. Ele chega na terça pela manhã e participa no plenário da Câmara de uma sessão solene em homenagem aos 30 anos da Constituição. O presidente Michel Temer também deve participar, além dos presidentes do Supremo, ministro Dias Toffoli, da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Eunício Oliveira. E na quarta-feira está confirmado o encontro no Palácio do Planalto entre Bolsonaro e Temer. Eles devem conversar sobre as reformas e a situação econômica do país. E nesta segunda-feira, a equipe de transição do presidente eleito começa a trabalhar numa ala de um dos andares do Centro Cultural Banco do Brasil, aqui em Brasília.
É importante dizer que Onyx Lorenzoni foi nomeado, gente, nessa madrugada pelo presidente Michel Temer como ministro de Estado extraordinário. Com a nomeação, ele passa a ser oficialmente, então, o coordenador do processo de transição do governo de Jair Bolsonaro. Espécies raras de orquídeas brasileiras estão ameaçadas pelo comércio ilegal. A Globo investigou uma rede clandestina que envia flores até para a Tailândia e flagrou como essa venda irregular é feita à luz do dia, na rua. Bairro da Liberdade, São Paulo. Nas calçadas da maior cidade do país, o flagrante de um crime ambiental. Uma feira clandestina de orquídeas silvestres. São plantas retiradas da natureza e de áreas protegidas em várias regiões do país. A feira fica a poucos metros de uma exposição de orquídeas, essas sim com vendedores credenciados e plantas cultivadas em laboratório. Do lado de fora, quem vende sabe que esse comércio é ilegal, mas muita gente que compra também. A gente trabalha aqui, mas com um olho aqui, outro lá não, sabe, né? Só por isso ele me pegar, tá bom. Para alívio do cliente, nada de fiscalização. Esse carro da Polícia Militar passa direto. E o tráfico de orquídeas não acontece só nas calçadas. O correio, tá? Você mandar para o correio? Passa. Via Sedex também passa. Chegou com 50 plantas. Acabei de forar. Esses pacotes cheios de plantas nativas não escaparam da fiscalização. Com a ajuda do raio-x, o IBAMA identificou as remessas suspeitas no Centro de Triagem dos Correios, em São Paulo. Conforme a gente vai melhorando a eficiência da fiscalização, eles vão também melhorando nas formas de tirar esse produto do país. 2 caixas postadas em Jundiaí, interior de São Paulo, seguiriam para Bangkok, na Tailândia, e Hong Kong, na China. Uma outra iria de Brasília até o Japão. Apertadas em caixas de sapato, mais de 500 orquídeas de 12 espécies e dezenas de bromélias raras. São plantas muito resistentes, de regiões secas, por isso podem ser enviadas pelo correio, né? Dessa forma, porque dura bastante. Certamente eles vão reproduzir essa planta e ganhar muito dinheiro com uma planta dessa que está sendo exportada ilegalmente para lá. O IBAMA investiga o caso e, pelo tamanho do setor do orquidário de São Paulo, que abriga plantas apreendidas, dá para ver que o problema está aumentando. É uma quantidade muito grande, né? Vai até lá na frente, são milhares de plantas de muitas espécies. A gente já estimou que nos últimos anos já vieram mais de 4.000 plantas para cá. Foi para esse orquidário que trouxemos o que conseguimos com os vendedores de rua em São Paulo. E quanto que está cada um? Está 10. R$10. Sabe por que está bom o preço? Porque a gente tem bastante. Se essa planta chegou para você a R$10, provavelmente o coletor inicial vende isso por 10 centavos, 20 centavos cada planta. Então ele só consegue ter um lucro se ele coletar isso num montante muito grande. Quanto o senhor chega a tirar? 10 plantas, 20 plantas, tem lugar que você vai, chega uma 500. É? Existe essa coleta desenfreada porque existe uma procura desenfreada por essas espécies nativas. Preciso dela, não tem. Eu não sei se eu levo essa ou a vermelha. Ela quer aquela espécie diferente, então isso acaba fomentando a coleta ilegal, porque não são todas as espécies que são produzidas comercialmente. O orquidário comercial bem estabelecido, ele pode emitir nota fiscal que vai comprovar a origem da sua planta. Na rua, até plantas que correm o risco de desaparecer estão à venda. Como que chama essa? Isabelia virginalis. Essa aqui qual é? Essa Cattleya gutata. As 2 espécies, Isabelia virginalis e Cattleya gutata, estão entre as 168 orquídeas brasileiras ameaçadas de extinção. Quem vende, compra ou arranca plantas silvestres sem autorização do IBAMA comete crime ambiental. A pena é de 6 meses a 1 ano de prisão e multa. Não é dada essa autorização com a finalidade comercial, ela só pode ser feita com fins de conservação das espécies. E é assim que dá para fazer diferente. Essa reserva particular de Mata Atlântica, no interior de São Paulo, reúne 215 espécies de orquídeas encontradas em árvores caídas. O objetivo é formar um viveiro a partir de matrizes e incentivar a produção comercial. Praticamente 90% das orquídeas vendidas comercialmente, elas são exóticas, ou seja, espécies estrangeiras produzidas aqui. A gente tem
um potencial incrível de explorar as espécies nativas. Esta micro-orquídea, a Octomeria estrelensis, já era considerada extinta no estado de São Paulo. Agora, com a ajuda de um orquidário comercial, mais de 1.000 pequenas mudas estão crescendo. Um processo que pode levar mais de 5 anos. É que a função das orquídeas vai muito além de gerar renda e beleza. Ela é especialista na atração de polinizadores. Esses insetos, esses animais que polinizam as plantas selvagens, eles polinizam também os nossos pomares, as nossas plantações. E se eu como frutas e legumes, eu tenho tudo a ver com isso. Está na hora do brasileiro despertar para esse verdadeiro crime ambiental. São milhares de plantas que estão sendo exportadas ilegalmente do Brasil. Segundo o IBAMA, a fiscalização de feiras clandestinas, como a que mostramos na reportagem, é responsabilidade de órgãos locais de meio ambiente. A Polícia Militar Ambiental de São Paulo informou que, para agir nesses casos, depende de investigação, o que foge da alçada da corporação e que atua a partir de denúncias. E não dá dó de acabar na natureza também? Vocês não têm dó? Não, não cabe. O senhor está aqui amanhã também? Já tem outras coisas diferentes. Agora são 5 horas 28 minutos, quase 29 da manhã. Terceiro papo da previsão do tempo. Hora do quê? Hora do despertador. Hoje está precisando. Está precisando, vamos mais lá. ainda para mim, então. Para todos nós. Nossa, que difícil. 1, 2, 3 e... Bom dia! Ainda Senhor. mais agora. Ainda mais agora com horário de verão, não é? Então, olha... Acerte o seu reloginho. Vamos lá, amor. Agora são 5 horas e... 5 horas 29 minutos pelo horário brasileiro de verão. Uau! Depois dessa, você que está com a sua pantufinha indo dormir, já sabe qual é o horário. Você que está acordando... Nossa, pai. Já sabe como é que tá. E pra gente ajudar você a acordar agora, vamos direto para Recife. Dar um oi pra você que está em Recife, na nossa janela aqui. Um oi com invadinha. Olha que coisa mais linda. Lindo, fantástico, sensacional, colorido, simpático. Lindo. Esse sim é um simpático, não dá pra você falar que não é. Artístico, lindo. É porque no nosso calendário do Hora 1, segunda-feira é sua simpática, que a Jaque acha segunda simpática. Eu não consigo ver com outro olhar, mas tô tentando. Mas olha pra cá que você vai achar Tudo bem, eu vou prestar atenção. Presta atenção. 31 graus, tá? Você Lindo. que está aí no Recife, não vai chover. Gente, aquela praia, que tudo. Tudo de Dica, lindo. fazer caminhada e correr na praia. Tomar aquele super café da manhã com tapioca. Isso. Com tapioca no Recife. Foca no próximo feriado. É. Bota tudo pra semana que vem. Foca na Olha pra semana que mim. vem. Tô focando. Tô focando, tá? Hoje a rota da chuva tá para onde, gente? Tá aqui, olha, norte, mas especialmente centro-oeste e parte do sudeste. Então, atenção, hoje pode chover demais. Espírito Santo, Minas Gerais e Goiás. Quando eu falo chover demais, é aquele pacote completo. Tá. Chuva muito forte, com raios e também ventania. Muito cuidado, No padrão do fim de semana que assustou São Paulo. No fim de semana que aconteceu aqui em São Paulo. Sim. A gente destaca aqui Rio Verde, Goiás, com máxima de 31 e acumulado de 15 milímetros a previsão. Juiz de Fora, Minas Gerais, só 22 a máxima, 20 milímetros. E Guarapari, Espírito Santo, 40 milímetros, gente, com máxima de 26. Muita chuva mesmo, vou explicar por quê. É a frente fria que provocou a chuva aqui em São Paulo. Subiu, tá no Espírito Santo. Hoje ainda vai chegar no sul da Bahia. Tá aumentando as áreas de instabilidade, puxando todo o vento quente úmido vindo do interior também, por isso que chove. Atrás dessa frente fria tem sistema de alta pressão. Tá fazendo o quê? Primeira coisa que essa alta pressão faz, seca boa parte do sul. Você que está no Rio Grande do Sul, por exemplo. Aliás, falando do Rio Grande do Sul, vamos dar um oi para uma câmera nova, nossa, super especial, adoro. Porto Alegre. Opa, e já mostra a ventania. É, mostrando um pouco de ventania, mas não chove. É o Rio Guaíba e tá vendo que... Onde está o Beira-Rio, gente? Seria ali o estádio Beira-Rio? Pode ser, mas a ventania tá forte. Matheus, que é o nosso operador lá do Sul, operador técnico, tá mostrando essa câmera para nós. Adoramos, Matheus, venha sempre. Só não tô vendo o Beira-Rio, mas eu sei que ele tá aqui. É aqui. Em algum momento. É aqui, né? Aqui o Beira-Rio. Isso mesmo. Tá pronto, apagado acertamos. ali, né? 26 graus a máxima para você que está aí, tá?
Isso mesmo. Então, olha, Santa Catarina, um pouquinho de umidade aqui para quem está no norte, e Paraná pode chover um pouquinho, como a gente mostrou mais cedo, em Curitiba. Agora, essa alta pressão também manda bastante umidade aqui pra gente que está em São Paulo, por isso vai ficar aquele dia com chuvinha bem fraquinha a qualquer momento. Adorei. E no Rio de Janeiro, a chuva é um pouco mais moderada e o sol aparece à tarde. Então, olha, guarda-chuva sempre na mão, tá? Você que está no centro-oeste, no norte, como eu falei, as pancadas vêm a qualquer momento. Vamos dar uma passadinha no nordeste, em Feira de Santana, que está fora da rota da chuva, para mostrar se de repente tem um amanhecer bonito. Vai ter daqui a pouco. Tem umas nuvens de enfeite ou não, olhando? Não dá para saber exatamente. Nuvens de enfeite, não. Mas não chove. Máxima de 31 graus para vocês que estão aí, tá? A gente tem a previsão de chuva no oeste da Bahia e no sul da Bahia, tá? Mas Salvador está fora da rota da chuva e no restante do Nordeste também, tá? Você que está em Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Rio Grande do Norte, até ali Ceará também. A chuva ainda prevista para você que está aqui no centro-sul do Piauí e também Maranhão, tá? A gente vai aqui para as nossas próximas telas para mostrar a máxima. Só 21 aqui em São Paulo. Tô acreditando nisso. Horário de verão Trouxe primeiro. Casaco, né? Trouxe casacão. Isso aqui é só para boniteza para vocês. Tô com casacão, calça preta, toda encapotada. E aquela meinha de bolinha que eu vi. 25 Rio, 25 também BH, 27 aqui em Brasília, 34 em Palmas, 37 em Teresina, 33 em Cuiabá, 31 em Campo Grande, 26 em Porto Alegre, tá vendo que é mais alta a temperatura do que aqui em São Paulo. Eu dou risada com a Mona. Vamos para alegrar. Touros, Maragogi e Jericoacoara, se a gente pudesse... Próximo feriado, quem sabe? 3 destinos espetaculares. Com máximas lá nas alturas, tá? A umidade até que alta, mas não vai chover. Você para de fazer invejinha da semana que vem. Alguém acabou de chegar do chinelinho e tá querendo ainda tirar onda. Olha que foi com seu chinelo, brincadeira. Até já aqui. Já. Aí. É o seguinte, o carnaval ainda tá longe, né? Mas nesse domingo, acredite, já teve festa pelas ruas do Recife. O povo gosta de uma festa. Foliões comemoraram o dia do frevo de bloco. A concentração foi no Marco Zero. O bloco Flor do Tamarindo veio de Carpina, a 60 quilômetros do Recife. A agremiação foi fundada em março deste ano. Nem estreou no carnaval, mas já quis marcar presença na festa que celebrou o dia do frevo de bloco. Uma festa tão grandiosa, uma festa cultural, uma festa que respira carinho, respira respeito. Carpina não poderia deixar de estar presente. O surgimento de novas agremiações de frevo de bloco é uma satisfação para quem coleciona carnavais. Carlos cria as fantasias do Bloco da Saudade há mais de 20 anos. Não somente a minha, como a cultura pernambucana. Porque se surge um bloco, porque a cultura está andando, né? Isso mesmo. Então, outras pessoas querem tomar posse, também querem ver, e é importante isso. 20 agremiações se reuniram para celebrar o Dia do Frevo de Bloco, instituído por lei municipal em 2004. E não é preciso nem estar escrito no papel que é dia de cantar e se divertir. Um típico frevo de bloco é assim, com coral de vozes femininas, acompanhado de uma orquestra de instrumentos como violão e bandolim. Surgido na década de 1920, esse tipo de agremiação se inspira nas tradições europeias e capricha nas fantasias sofisticadas. Dá gosto de ver e cantar junto. Somos pernambucanos e estamos aqui para celebrar. E a presença da juventude nos blocos mostra a continuidade da tradição. É assim que eu vi, eu me apaixonei logo, porque é uma coisa muito linda, a pessoa estar no meio, sentir aquela emoção, aquele amor, entendeu? Continuar a tradição firme e forte e as meninas crescer, dar continuidade. Queira ou não queira, os juízes, nosso bloco é de depois do intervalo tem uma reportagem muito interessante, especialmente para você que está apaixonado, apaixonada e namorando. Confira. Namorados fazem contrato assinado para estabelecer as regras do relacionamento. E um balanço da rodada do fim de semana do Brasileirão. Estamos de volta para falar, infelizmente, de mais violência no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, então, bandidos atacaram, a base da UPP de Manguinhos na noite desse domingo e teve confronto. O tiroteio causou a morte de um adolescente
de 17 anos, e 3 PMs ficaram feridos. Era início da noite em Manguinhos, zona norte do Rio. Ainda tinha muita gente na rua quando o tiroteio começou. Um morador gravou este grupo de PMs se protegendo ao lado de uma casa, na Avenida Leopoldo Bulhões. E as rajadas recomeçam. Neste outro vídeo, gravado do alto, dá para ver muitas balas traçantes no céu da comunidade. Tudo começou quando bandidos atacaram a base da UPP de Manguinhos. A polícia reagiu e teve muito tiroteio. 3 PMs ficaram feridos. Eles foram socorridos e estão fora de perigo. Um adolescente de 17 anos morreu no meio da rua. A polícia confirmou que isso aconteceu durante o confronto, mas não disse se ele era morador ou suspeito. O patrulhamento foi reforçado. Este vídeo mostra homens do BOPE entrando na comunidade. E durante a madrugada, um caveirão da PM ficou em frente à delegacia de Bom Sucesso, que também é responsável por Manguinhos. Um suspeito também ficou ferido no tiroteio e foi hospitalizado. A polícia disse que ele tinha um mandado de prisão pendente e atirou contra os agentes. Voltamos com as notícias internacionais, agora para contar para vocês que começou hoje em Xangai, na China, a primeira Feira Internacional de Importação. O evento pretende estreitar a relação comercial do Oriente com o mundo. 3.600 empresas de mais de 130 países participam da feira. Nos próximos 6 dias, produtos de alta qualidade, incluindo bens de consumo, eletrônicos, equipamentos inteligentes, alimentos e automóveis, estarão à mostra no Centro de Exposições e Convenções Nacional de Xangai, o maior do mundo. De olho no comércio com o Oriente, os países participantes também vão apresentar seu desenvolvimento em comércio e investimentos. Segundo o presidente Xi Jinping, o evento pretende abrir o mercado chinês para o mundo e reforçar o compromisso do país com a globalização. Em 5 anos, as importações chinesas devem superar 10 trilhões de dólares. Ainda na China, subiu para 15 o número de mortos no acidente em Lanzhou, capital da província de Gansu. Um caminhão perdeu o controle no sábado à noite em um pedágio e bateu em 31 veículos. O motorista ficou levemente ferido e disse que os freios falharam. Outras 45 pessoas ficaram feridas. Dezenas de pessoas foram às ruas no domingo para protestar contra a presença de mulheres no templo Sabarimala, no sul de Kerala, na Índia. O templo reabre hoje pela 2ª vez depois que a justiça considerou que limitar a presença feminina vai contra a liberdade religiosa. O assunto vem sendo motivo de manifestações. Os homens consideram que a entrada de mulheres em idade reprodutiva altera a divindade do templo. No dia 13 de novembro está prevista uma audiência de revisão da lei. 10.000 tochas foram acesas na Torre de Londres para comemorar o centenário do fim da Primeira Guerra Mundial. Até o dia 11 de novembro, data simbólica do fim do conflito, o local será gradualmente iluminado por voluntários. Muitos deles têm conexão familiar com a guerra. Em Estrasburgo, na França, o presidente Emmanuel Macron e o presidente alemão Frank-Walter Steinmeier participaram de uma cerimônia na catedral da cidade. Macron se prepara para uma semana intensa de comemorações. Mais de 60 líderes mundiais vão se reunir domingo em Paris para a abertura do Fórum da Paz, iniciativa que pretende melhorar a cooperação internacional. Voltamos aqui com as nossas notícias do nosso país, falando agora sobre comportamento. É o seguinte, gente, a lei que determina quando um casal vive em união estável não leva em conta se os dois vivem sob o mesmo teto e nem quanto tempo eles têm o relacionamento. Basta a convivência pública e a intenção de formar família. Por isso, para evitar problemas, principalmente financeiros, tem muita gente fazendo, sabe o quê? Contrato de namoro. Começamos a nos relacionar lentamente, mas começamos a sair mais. Mentira, você ficou no meu pé. Fato é que esse namoro começou de um jeito nada convencional. Imagine a situação. Você está saindo com o cara há algumas semanas, vocês resolvem fazer uma viagem juntos
E antes de pegar a estrada, ele pede para dar uma paradinha num cartório. Aí você chega, tá ouvindo? Toca uma marcha nupcial. Tá pensando que é brincadeira? Não é, não. Isso aconteceu de verdade. E aqui a pessoa encontrou um contrato prontinho para ela assinar. Um contrato de namoro. O que é isso? Contrato de namoro? Nunca tinha ouvido falar, né? Pouca gente conhece. Esse ano foram assinados apenas 17 contratos de namoro em todo o Brasil. Isso é jeito de pedir uma mulher em namoro? Eu acho que não. Eu acho que não. Foi a maneira mais romântica que eu encontrei. Rogério estava apaixonado, mas mesmo assim pensou friamente. Ele tem 4 filhos de outros 3 casamentos, já construiu um patrimônio e queria deixar tudo bem claro. Eu já cheguei e falei, ó, tá aqui, ó, quero namorar com você, mas tem um contrato, né? Esse contrato fala que a gente é só namorado. Mas será que precisa de contrato para dizer que um namoro não passa de um namoro? Ela não tem mais um limite de tempo para que se caracterize que você está vivendo em união estável. Não precisa nem morar debaixo do mesmo teto e nem estar junto há muito tempo. Eventualmente a relação termina e outra parte, às vezes magoada, vai lá e entra contra você na justiça pedindo, então, que você partilhe o que você adquiriu durante esse tempo que você estava com essa pessoa. Tânia é dentista. Thales está terminando a faculdade. Foi ela quem propôs um contrato de namoro. Uma amiga minha, né, que me alertou aí sobre esse risco do namoro ser confundido com uma união estável. A princípio, assim, ele não aceitou. Foi aquela coisa, falei, nossa, mas você não confia em mim? Isso é sinal de que você não confia nele? Não, é porque eu confio nele hoje. Pode ser que lá na frente vai acontecer alguma coisa, né? Então a gente nunca sabe o dia de amanhã, então eu prefiro estar resguardada. Levou quase um ano para Thales aceitar a ideia. O que me fez mudar de ideia foi realmente observar que tem relacionamentos que terminam e viram uma verdadeira guerra das duas partes. É isso. O que importa é hoje. Adorei essa frase dela. Aprendeu? Muito. Também. É o seguinte. Hoje, amanhã. Hoje. Hoje é o seguinte, segunda-feira, início de semana, horário de verão, frio em São Paulo. Conta, Jaqueline. Simpática. A gente tá tentando deixar ela simpática pra você, né? Olha só, a gente vai contar tudo, tá? Como é que fica essa segunda-feira pra você ficar super preparado, levar o seu guarda-chuva, vestir a roupa certinha e se animar. Atenção, você que está nessa faixa aqui alaranjada, vai chover muito forte. A chuva muito parecida com o que aconteceu aqui no fim de semana, tá? Isso serve pra você que está no Espírito Santo, Minas Gerais e Goiás. Até pegando também o sul do Tocantins. Muita chuva com risco de alagamentos, raios e ventania. Tem a ver com a frente fria que estava aqui em São Paulo e agora já está no Espírito Santo. Quer dar uma olhadinha como é que tá, por exemplo, Vitória? Quero. Dá uma olhada na nossa janela aqui. Vitória, você que está em Vitória. É chuva? É chuva. Céu fechadão? Céu fechadíssimo. Nossa, segunda-feira com cara de segunda-feira, hein, senhor? É aquela segunda, sabe aquela segunda-feira? Aquela preparada, olha... assim. Que dá até para você tomar aquele café com um bolo de chocolate que a gente não vai achar ruim. Isso. Máxima de 25 graus para vocês que estão em Vitória. A gente está aqui dando risada, mas é muito sério para você, tá? Pode vir o temporal a qualquer momento e o sol não vai aparecer. Não vai aparecer porque a frente fria está aqui, gente. Hoje ainda vai chegar no sul da Bahia. Ela está aumentando as áreas de instabilidade, puxando todo o vento quente e úmido vindo do interior. Você que está no centro-oeste, pegando Goiás, Mato Grosso do Sul, Goiás está na rota do temporal, mas Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, a chuva vem a qualquer momento, mas o sol aparece. Hoje é aquela dica do verde claro para o verde escuro. Eu não vou te perguntar porque vai ser maldade. Eu lembro. Lembra verde claro? A chuva. Não. Verde claro aí, parece mais sol. A professora tá brava. Eu errei de novo. Que nada. Eu não acerto verde claro, o sol aparece mais e o verde escuro aparece menos. Vai ter calor e... Tem nuvem. Tem a nuvenzinha ali. Da chuva. A chuva, claro, mas aqui, ó, pro norte e pro centro-oeste, a chuva vem a qualquer momento, tá? Olha só, atrás da frente fria tem o sistema de alta pressão, esse azão aqui, tá secando boa parte do sul, então Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Na faixa leste do Paraná, você que está em Curitiba, por exemplo, pode ter uma chuvinha fraca, mas vai passando, tá? Ao mesmo tempo, essa alta pressão vai mandando vento úmido pra cá, pra São Paulo, e aí São Paulo fica daquele jeito. Daquele jeito. A Jaqueline abriu Hora 1 hoje comigo falando que é segunda-feira, ó.
Porque dureza, tá? Força aí. Tá. Mas vamos lá. Sim. Aquela chuvinha fraca, o sol mal aparece. No Rio de Janeiro, a chuva moderada e o sol tenta aparecer só que à tarde, tá? Você que está aqui no Nordeste, a chuva prevista para boa parte da Bahia, sul da Bahia, oeste, região central da Bahia. Salvador está fora dessa rota da chuva. Vamos dar um oi para Salvador? Agora. Oi para você que está em Salvador. Ô, lindeza. Com as nossas nuvens de enfeite, porque não vai chover. Sim, são nuvens de enfeite. Não parece, né? Porque elas estão mais escurinhas, é porque o dia está clareando. Isso, mas vai clareando, vai clareando. Lindo. Bom dia, máxima de 31 graus para vocês que estão aí. Para o restante do Nordeste também, tá? Pegando então Sergipe, Alagoas, também Pernambuco. Falando em Pernambuco, vamos dar um oi para Recife de novo? Sim. Porque agora tá mais legal ainda. Lindo. Olha, uma pintura, gente. Total. O que é isso? Invejinha santa. Muita, invejinha muito boa mesmo. Máxima de 31 graus para vocês, Mas tá? tudo bem, serve de inspiração para todo o país. Sempre serve de inspiração pra gente. Imagina só um quadro desse, que lindo. Máxima aqui, ó, 26 em Porto Alegre, 21 só em São Paulo, 25 no Rio e também em BH, 31 em Salvador, como eu já tinha falado, 37 em Teresina, 32 em Fortaleza, 34 para você que está em Macapá, 35 em Boa Vista, 30 em Manaus e 35 em Porto Velho. Agora, atenção, gente. A chuva até o sábado se espalha pelo norte, centro-oeste, sudeste, também até o nordeste. Sabe o que vai acontecer? O quê? A frente fria aqui, amanhã ela vai ganhar aquele nominho especial de novo. Vai estacionar. Vai estacionar, vai ficar e pronto, se prepara. Estacionária, por isso que vai aumentar a chuva para você que está na Bahia, Tocantins, parte do Pará e também Mato Grosso. É um assunto para amanhã, conto tudo, mas já vai se preparando para uma semana bem gangorra, tá? Melhora, piora, mas eu conto tudo amanhã. Pronto, mas você já está sabendo. É Obrigada, Jaque. Imagina. Até amanhã. Até. Agora é o esporte, conta tudo, Thiago. Vambora, bom dia para você que está ligando agora no nosso Hora 1, 10 minutinhos para 6 horas da manhã. 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sábado, o Palmeiras venceu o Santos no Clássico Paulista, 3-2. E dizem que está com sorte de campeão. Até porque os adversários também estão ajudando o Verdão. Roda aí. Quero ver. Morumbi tricolor. Mas ontem, turma, teve tons verdes quando o Diego Souza fez 1-0 para o São Paulo contra o vice-líder Flamengo. Sabe de quem? Diego Souza! É o nome da emoção! Mas aí nem deu tempo para os São Paulinos e palmeirenses comemorarem. Uribe fez aquele papum e igualou o placar no lance seguinte. A resposta do Flamengo é imediata, do colombiano Uribe. 5 minutinhos depois de ter entrado no segundo tempo, um garoto da base, meu Deus, fez isso aí, ó. E a bola com o Elinho na ponta direita, aí domina o menino de 17 anos, clareou pé esquerdo, golaço! Só que aí, quando o Pará saiu machucado, Rodinei entrou. 5 minutos depois. Uribe pedindo, Vitinho, cruzamento pro Giovani, chegou Rodinei! Gol! Pra torcedora palmeirense, não gostar nada. Mas os flamenguistas estão pensando nesse lance até agora. Vitinho, meu amigo! O que é isso? Erro que custou a vice-liderança, que agora é do Internacional. Porque lá no Beira-Rio, um susto contra o time reserva do Atlético Paranaense. Gol! Semifinalista da Copa Sul-Americana, o Furacão fez 1-0 com o chute de Camacho e desvio em Rodrigo Moledo. Resvala na perna de Rodrigo Moledo e engana Marcelo Lomba. E a bola estava querendo o zagueiro, hein? Que apareceu lá no ataque para empatar. Moledo, transformado em atacante nessa sequência do Inter. Aí, turma, quando o Rossi caiu na área, aos 45 do segundo tempo, o juiz marcou pênalti. D'Alessandro virou a partida e manteve o Inter na briga pelo título, a 5 pontos do Palmeiras. Faltam 6 rodadas para o campeonato acabar. Muito bom ela fazendo. Acabou! Vou respirar.
ótima imagem. Reta final tem Sim. muito disso, viu? Tem que respirar. Quando a gente fala também do outro lado da tabela, que a gente coloca aqui, né? Os 10 primeiros e do outro lado os últimos 10, aí depende. Copo meio cheio, copo meio vazio. Sim. Né? Aí depende como você quer olhar, para cima ou para baixo. Sim. Mas do outro lado sempre é preocupante. Falando do Clássico Mineiro, América e Cruzeiro, o Cruzeiro venceu com destaque de um uruguaio. Roda aí. Quando o Cruzeiro enfrenta o América Mineiro, Arrascaeta tem boas lembranças. É a maior vítima do meio uruguaio, que já tinha feito 7 gols sobre o rival. Entre eles, esse voleio indicado ao Prêmio Puskás desse ano. Ontem, mais um belo gol pra conta. Do cara que gosta de um golaço, que busca um golaço, Arrascaeta! No segundo tempo, Henrique foi derrubado por Messias. Pênalti com cavadinha de Thiago Neves. E quando a bola bateu no braço de Egídio, pênalti com a força do He-Man. Gol de Rafael Moura na derrota que levou a equipe para a zona de rebaixamento. Sem tanta plasticidade no lance, foi esse gol contra de Ralf para o Botafogo sobre o Corinthians. Apesar do último toque na bola ter sido do volante corintiano, o juiz deu gol para o Rodrigo Lindoso. Mas Lindoso mesmo foi a defesa do Gatito Fernandes que garantiu a vitória aos 49 minutos do segundo tempo. Milagre de São Gatito! O Gatito fez gol no final do jogo! Milagre ou sorte? Os dois? Os dois. E até pelo Gatito, né? Ele estava 6 meses parado por causa de uma lesão no punho, voltou e conseguiu esse gol mesmo para o Botafogo. A gente pode considerar assim, porque o Léo Santos, ali, o zagueiro do Corinthians, sei lá, 40 centímetros, 60 centímetros, enfim. E aí o Gatito conseguiu essa defesa. Agora, como vocês viram aí, né? O América Mineiro entrou na zona de rebaixamento, porque o Vitória conseguiu um empate com o Paraná. Olha, fazia tempo, hein? Mais de 1 mês e 4 jogos que o pior ataque do Brasileirão não marcava com um dos jogadores do próprio elenco, já que na última rodada, Egídio fez o gol contra para o Cruzeiro a favor do Paraná. Dessa vez, o Lanterninha não precisou de fogo amigo. Alex Santana fez o dever de casa. Chute forte, rasteiro, passo entre as pernas do Ronaldo. Só que a defesa deu bobeira e Léo Ceará deixou tudo igual. 1 para o Vitória, 1 para o Paraná. Empate que fez o Vitória sair da zona de rebaixamento. Quem segue lá dentro, entre os 4 últimos do campeonato, é a Chapecoense. Foi bastante pressionada em Salvador pelo Bahia. Só que nem com a falha do Jandrei, Edgar Júnior conseguiu marcar. O atacante cansou de perder gols, hein? Consegue afastar Bruno Pacheco, a sobra é do Gregory! Defendeu o goleiro, a sobra! Perdeu! E até atrapalhou o companheiro. O Edgar Júnior meio que tirou o gol do Zé Rafael. Por isso que no segundo tempo, Zé Rafael procurou outro coleguinha para definir o jogo. Ele faz o passe com açúcar pro Elber, que só tocou de biquinho pro fundo da rede. Na tela, Bahia venceu, então está aqui 11º lugar com 40 pontos, destacando essa briga boa aí para todos os times que estão querendo sair perto da zona de rebaixamento e os que estão no Z4. O Corinthians perdeu o Botafogo, caiu para a 12ª colocação, 39 pontos. Vasco venceu o Fluminense, subiu para 13º. Olha o Bota aqui na 14ª com 38 pontos. 37 Ceará, Vitória 34. A exemplo dos dois que já estão no Z4. América e Chapecoense. E o Sport com 33 pontos, Lanterninha Paraná, já na Série B do ano que vem. Palmeiras venceu o Santos, 66 pontos. Olha, o Internacional pulou para a 2ª posição, porque venceu o Atlético Paranaense, que está em 9º lugar com 43 pontos. E o Flamengo empatou com o São Paulo, então o Flamengo foi para 3º, São Paulo continuou na 4ª colocação. Fechando G6, Grêmio
e Atlético Mineiro. Aí, para finalizar a 32ª rodada do Brasileirão, hoje, na Ilha do Retiro, a partir das 8 horas, teremos aí Sport e Ceará, fechando a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. É isso? É isso, porque amanhã tem muito mais, hein? Acabou o nosso tempo, mas para você que perdeu, os nossos papos estão lá no Globoplay, ou para você que quiser revê-los. Teve cada papo legal hoje. Agora as notícias da sua região e depois o Bom Dia Brasil, então vai. Tchau para amanhã. Estaremos juntos às 4 horas da manhã, horário brasileiro de verão, como a Mona Lisa gosta. Mas uma ótima semana para vocês. Isso, tchau, até amanhã. Tchau, turma. Passou a segunda.